Bom dia para você. Agora 7:02, hoje é sexta-feira, dia 22 de novembro. Você está na 95 FM, esse é o 95 Online, na 95,7. A partir de agora e até às 9 nós trazemos para você as principais informações da nossa região, principalmente de Curitiba, e também as entrevistas que fazem diferença em sua vida. Em primeiro lugar, vamos conferir a nossa temperatura. Estamos com 17 graus, vamos chegar a 25 de máxima, segundo o CIMEPAR. A previsão para hoje, segundo o CIMEPAR, é que há ainda transporte de umidade na atmosfera, que vai diminuindo, mas ainda há instabilidade no Paraná. Tempo instável, chuvas ocasionais. Aquela chuva que vem, passa, daqui a pouco melhora de novo e assim vai o dia. Para amanhã, pancadas de chuva isoladas, o mesmo à tarde e à noite, muitas nuvens. Essa é a previsão do CIMEPAR, lembrando que não passa dos 25, segundo o último boletim do Sistema Meteorológico do Paraná. Agora 7:03, Rodrigo Leite. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Vili. Bom dia, ouvinte da 95 FM. Hoje é o dia do Rio. Temos aqui o Eduardo Fenianos, que entre outras muitas coisas, também é um defensor dos rios. Bom dia, Eduardo Fenianos, ou Urbenauta, como você é mais conhecido hoje. Bom dia, Vili. Bom dia, Rodrigo. Vamos então às primeiras informações desta manhã, antes da nossa conversa, Rodrigo. Vamos lá, temperatura neste momento, como você disse, Vili, 17 graus, máxima de 25, aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, opera normalmente para pousos e decolagens neste começo de manhã. Apenas um voo da TAM, que viria do Rio de Janeiro às 8h40, foi cancelado. Os demais voos estão previstos, estão confirmados para os horários e não há atrasos ou outros cancelamentos. O trânsito em Curitiba flui normalmente neste começo de manhã. A partir das 9 horas da manhã é que estão previstas algumas obras no centro da cidade que devem complicar um pouco o tráfego para o motorista. Portanto, o motorista deve ter um pouco mais de atenção no centro de Curitiba a partir das 9 horas da manhã por causa dessas obras que a prefeitura deve fazer por lá. Daqui a pouco a gente informa, entra em detalhes, mas neste momento o trânsito é tranquilo na capital paranaense. Urbenauta, Eduardo Fenianos. Hoje ele é mais conhecido como Urbenauta do que pelo próprio nome. Estudante de jornalismo da Federal, teve, logo que se formou, decepções na carreira, não era bem o que ele esperava, não gostou de algumas coisas que viu, censura, coisa parecida. E aí resolveu que tocaria sua própria vida, e dá para dizer que o primeiro grande empreendimento foi justamente o que deu o nome a ele de Urbenauta. Foi lá pelos anos 90, pela metade dos anos 90, quando o Eduardo Fenianos saiu por Curitiba, viajando pela própria cidade. Isso rendeu um livro, na época o acompanhamos através do rádio, diariamente, era o nosso repórter informal, porque ele ia contando todo dia as aventuras pela cidade, e a partir disso se consolidou esse nome de Urbenauta, e Urbenauta deixou de ser só paranaense, andou pelo Brasil, esteve em São Paulo, fez viagens nacionais. Hoje ele é uma figura nacional. E mais interessante até que isso é que tem um simbolismo nisso. Talvez tenha sido o primeiro estudante de jornalismo que, ao se formar, acabou tendo uma visão empreendedora. Ele resolveu fazer sua própria carreira, o seu próprio negócio, apesar de que nessa profissão do jornalista há muito patrulhamento, um fica cuidando da vida do outro, quanto é que o outro está ganhando, o que é que o outro está fazendo. É uma profissão que talvez seja a que mais se vigia. Mas não há nada demais na pessoa ser empreendedora, inventar o seu próprio negócio. Foi o que ele fez, se dedicou a isso e está hoje muito melhor do que a grande maioria, no sentido inclusive da realização profissional também. Essa é a visão que eu tenho do papel que teve simbólico do Urbenauta, trazendo para o jornalista um modelo diferente, a possibilidade de você ter o seu próprio negócio, principalmente quando você tem uma época em que você não vai achar mais emprego pronto, não tem mais emprego para todo mundo nessa área, porque as faculdades não têm dimensão, elas vão formando aquilo que há à procura e sem compromisso com o mercado de trabalho. Resultado, muita gente procurando, pouco espaço. Agora, tem sempre o caminho de buscar o seu próprio rumo, criando o seu próprio negócio. Eu acho que esse é um modelo importante, uma lição importante que deixa aqui o Eduardo Fenianos. Eduardo, vamos começar falando sobre isso? Criar o seu próprio rumo, que foi o que você fez na vida? Foi isso mesmo, Vilha. Acho que você resumiu muito bem. E hoje, quando a gente fala da grande quantidade de cursos de jornalismo, você vê também as grandes possibilidades de reinventar
a comunicação. Há 2 semanas eu fui dar uma palestra na faculdade, os alunos todos com medo. Eu falei, eu gostaria até de estar aqui outra vez, porque na minha época, né, você tinha, ou você, ou estudante, como se falava, ia trabalhar no jornal, ou na TV, ou no rádio. Hoje, além da internet, você tem as centenas de possibilidades de se trabalhar com a internet. E uma coisa eu aprendi no curso de jornalismo e a gente não pode esquecer: jornalismo é conteúdo. Ou seja, se você produzir bom conteúdo, seja na televisão, no rádio, na internet ou na própria mídia impressa, através de livros, publicações, você vai ter público. E foi com essa ideia que eu comecei a minha empresa numa garagem, eu me lembro, no lado do cemitério São Francisco. R$252 o aluguel, sem saber se eu ia conseguir pagar no final do mês. Agora, começou com uma ideia, com a coleção dos bairros de Curitiba. Que foi o primeiro produto? Foi o meu primeiro produto. Eu me lembro até hoje, assim, acho que como o tio Patinhas, né, guarda a moeda número 1 dele, eu guardo o meu primeiro volume, o que a gente chama de boneco. Hoje a gente pode imprimir de todas as formas, mas se você olhar, esse meu primeiro boneco foi feito do bairro Rebouças, que é onde, por coincidência, está aqui a rádio, acredito. É uma colagem do primeiro ano da escola, porque eu agradeço. Então, eu saí com uma ideia e já era a forma como aquela coleção foi feita e viabilizada, ela dirigiu o pensamento da nossa empresa nesses quase 20 anos de existência, que era a ideia de você viabilizar um livro com o patrocínio dentro das empresas, obrigatoriamente dentro do próprio bairro, mostrando que elas também tinham que ter um comprometimento com a realidade. E aí foi a partir dessa coleção que nasceu mesmo a ideia do Urbenauta. Eu já conto como. Já vamos falar sobre isso então. 7:09, você está na 95 FM 95,7. Rodrigo Leite. Vamos às primeiras notícias então dessa manhã, Vila. A Vigilância Sanitária e o Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde reuniram ontem representantes dos 4 hospitais de Curitiba que identificaram problemas com a alimentação parenteral, aquela alimentação intravenosa por sonda, fornecida pela empresa Nutro Soluções. O objetivo é juntar as investigações realizadas pelas instituições sobre os pacientes que apresentaram alterações no quadro clínico após receber esse tipo de alimentação. A investigação começou na última quinta-feira da semana passada, né, no dia 14, depois da comunicação sobre a suspeita de contaminação feita pela empresa e por hospitais que receberam o produto. A vigilância determinou a interrupção imediata da produção dessa empresa, da Nutro, que recolheu o produto já distribuído aos hospitais. Dos 45 pacientes que receberam a alimentação, 15 apresentaram algum sintoma. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, comunicou à Secretaria Municipal de Saúde que a presença da mesma bactéria foi encontrada na alimentação distribuída em Minas Gerais. 2 empresas de Belo Horizonte que fabricam a alimentação encontraram a bactéria. 7:10, Eduardo Finianos, o Urbenauta, conversando com a gente. Quando você conversa com estudantes, e não é só para o estudante de jornalismo, para todas as áreas vale a mesma questão. Para quem vai montar um bar, para quem vai montar um restaurante, eu acho que para empreender você tem determinadas situações e regras que você tem que obedecer. Então, mas mais que isso, Finianos, é ter essa possibilidade, porque qual é a nossa lógica? A nossa lógica pela qual a gente foi criado no passado era: se prepare bem para arrumar um bom emprego. E nós vivemos num mundo em que se diz que o emprego vai terminando por vários motivos que não vamos detalhar aqui, e o que está surgindo é o trabalho. O que é que eu posso fazer que resolva o problema de outros e que aí me crie uma possibilidade de trabalho sem que eu tenha que ter um emprego? Não é para todo mundo. Tem gente que prefere o trabalho por questão de segurança, mas para quem vê esse caminho de buscar o seu próprio rumo, o que é que você diz? A primeira coisa é disciplina. Quero procurar meu próprio rumo, em consequência eu não vou ter um chefe, eu não vou ter horários a cumprir, então eu sou o meu próprio chefe, e esse meu próprio chefe é muito chato, eu digo. Então eu tenho que ter uma disciplina. Eu, no começo dessa empresa, eu fiquei 2 anos sem ter
um carnaval, nos finais do ano trabalhando. Era uma empresa pequena em que eu era obrigado, eu mesmo, a fazer a parte editorial e a parte comercial. É como se eu tivesse que sentar em mesas diferentes. Agora eu vou para o departamento comercial da empresa. Essa disciplina superação sempre e persistência, porque as dificuldades vão sempre aparecer, e isso não importa se você está com uma pequena empresa, uma média ou até a grande empresa, isso vai ser necessário. Criatividade, para você sempre estar se reinventando e criando novas situações que vão levar a essa superação das dificuldades nesse mundo dos negócios. Visão, honestidade, porque você, ao mesmo tempo, pelo menos para mim, eu sempre me preocupei em não fazer negócio com uma empresa uma vez só, mas que isso fosse se repetindo durante vários anos. Então, no momento em que se cria as informações no mundo jornalístico, você tem uma credibilidade que atende aqueles que vão atender que são os seus leitores, e essa credibilidade tem que existir na qualidade da informação que você está gerando, e a credibilidade também em relação àqueles que vão acreditar no seu produto e que vão anunciar ou que vão patrocinar. Desde o começo, quando eu comecei essa empresa, eu tomei esse cuidado. E ainda hoje nós temos leitores, não só em Curitiba hoje, mas no Brasil inteiro, que muitas vezes ficam impressionados com a qualidade da informação que a gente tem, e aí sim que veio essa ideia do Urbenauta, eu logo explico, e também parceiros que começaram sendo anunciantes, patrocinadores desde que a empresa começou, e que até hoje são nossos parceiros. 7h13, hoje a Gazeta do Povo, entre outras notícias locais, destaca o caso da vidente, que foi noticiado já ontem, dizendo que ela teria levado 381 mil reais só de uma senhora aqui em Curitiba. Mas pelo menos mais 30 vítimas diretas ou indiretas já apareceram desde a denúncia. A taróloga Daniele Nicolitz, que foi presa com outras 2 pessoas, suspeita de aplicar golpes nos clientes. E aí você fica imaginando, o delegado próprio relata, teve gente que pagou 5, 15 mil, 70 mil, até 150 mil reais, diz o delegado. Já ouvimos 18 pessoas, e a estimativa é que por baixo eles tenham dado pelo menos 1 milhão, mas o valor deve superar para essa taróloga. E aí você fica pensando até onde vai a ingenuidade das pessoas. Mas é também um momento do desespero. A pessoa, quando está desesperada, ela sai da lógica, da racionalidade. Se alguém promete, como prometeram para essa mulher que denunciou o caso, prometeram que traria o marido dela até quantos dias o marido estaria de volta. Vale 380 o marido hoje, né? Não sei. Que marido do marido, né? Esse era bom, então, marido caro esse, marido. Pelo amor de Deus. Tem mulher que está vendendo por 5 o marido, né? É por aí. Agora, eu ouvia tem muita mulher que vai perder o marido agora, porque tem muita mulher que vai atrás. Agora, as entrevistas, os comentários, o depoimento dessas pessoas é uma coisa realmente repleta de ingenuidade, né? E de como que pode ela pedir, você quer o seu marido de volta? É tanto. Para começar, 5 mil. A pessoa tá bom. Daí. Não, mas agora eu vou precisar de mais 5 porque eu tô achando que tem alguma macumba feita contra ele lá. A pessoa vai lá, né? E deposita. E tal. E assim vai, e ela foi fazendo isso. E impressionante também a situação financeira, porque eram pessoas, ou são pessoas que vivem num luxo tremendo, numa casa enorme, segundo depoimentos aí, a coisa deu dinheiro para essa mulher, a ingenuidade das pessoas. Mais alguma informação, Rodrigo, dessa manhã? Agora 7h15, estamos para relembrar aqui, para quem chegou mais tarde, com 17 graus, tempo bom em Curitiba, vamos chegar a 25, mas hoje tem chuva em pontos isolados durante o dia. Por falar nessa cartomante, lembrando, Vili, que a Polícia Civil, através da Delegacia de Estelionato e Desvio de Cargas aqui de Curitiba, entrou com pedido na Justiça para conseguir a quebra de sigilo bancário e fiscal da cartomante e das outras 2 pessoas suspeitas de aplicar esse golpe contra o casal em Curitiba, que você destacou agora há pouco. E o governo do estado ontem emitiu uma nota sobre os débitos do estado. Segundo a nota, gestões realizadas nesta última quinta-feira pelo governo com fornecedores do serviço de telefonia possibilitaram a regularização do atendimento na Secretaria de Segurança e na Polícia Militar, esse atendimento que ficou parcialmente interrompido durante a última quarta-feira. O mesmo trabalho foi realizado com fornecedores de combustível com vistas ao acerto dos pagamentos atrasados. As
distribuição também está normalizada em todo o estado, segundo o governo. A Secretaria da Administração e da Previdência iniciou a convocação de fornecedores de outros serviços com os quais o governo está em débito para estabelecer um cronograma de pagamento. Só lembrando que tudo isso é por causa da falta do corte do serviço de telefonia e do próprio corte do abastecimento de algumas viaturas da Polícia Militar, o atendimento que ficou prejudicado por causa desse débito do governo. 7:17 é um ditado antigo que diz que não se descobriu a fórmula do sucesso, mas sim a fórmula do fracasso. A fórmula do fracasso é você querer agradar a todas as pessoas ao mesmo tempo. E você tentou fazer uma coisa diferente, não pensando em agradar os outros. Eu falo isso porque agora há pouco citamos o patrulhamento. Sempre que alguém vai fazer alguma coisa diferente, tem um monte de gente que vem dar palpite. Ainda mais aqui, né? Ainda mais em Curitiba e ainda mais nessa profissão. Por isso que eu pergunto para você enfrentou esse tipo de dificuldade, o patrulhamento? As pessoas acham que você teria que fazer como todo mundo, sair, procurar um emprego, trabalhar no jornal, sair de madrugada do jornal, ser um camelo dedicado o tempo todo trabalhando para alguém, não só para você próprio. Você enfrentou essa visão? Já começou dentro de casa. E isso não só quando tive essa ideia diferente, estranha, mas desde a época do colégio. Até chegar a essa profissão, a primeira coisa foi mostrar para os meus pais porque que eu ia estudar comunicação. A minha mãe ainda acreditava que eu saí não fazia inscrição pela internet, mas ela, quando eu voltei lá daquele banco do Banestado ainda, ela fez medicina. Falei, não. Só que naquela época eu saí de casa querendo fazer letras, saí do carro, que me lembro, meu pai me deu uma carona querendo fazer história. Encontrei 2 amigas no banco que me convenceram a fazer na Federal Direito. Quando elas foram embora, eu apaguei com o Errorex lá, pedi para gerente do banco na inscrição e fiz psicologia na Federal. Todo mundo era muito perdido e tudo isso eu acabei estudando depois. Eu me formei em jornalismo pela Federal, fiz direito pela Curitiba e acabei uma pós-graduação finalmente em psicopedagogia, que eram as 3 coisas que eu achava interessantes para eu me montar como profissional e até me entender. Nesse momento, Vili e Leite, eu nunca pensei em dinheiro. Nunca pensei em dinheiro. Eu simplesmente falei, eu acredito que isso vai ser um bem para mim. Depois, passaram-se vários anos, eu já tinha 3 empregos como todo jornalista, tal. Quando eu cheguei com essa ideia de ser urbenauta em casa, quando você fala em patrulhamento, a minha mãe falou 2 coisas. Quando eu falei, eu vou viajar pela cidade, a primeira foi assim: você não viu o Datena? Você vai morrer, guri. E a segunda, vão dizer que você é louco. E quando eu começava a falar para colegas de imprensa, falava a mesma coisa: pô, você vai queimar tua cara. Nesse ponto, agora acho que é uma outra situação para empreender. Ter coragem e pensar menos no que os outros falam e mais no que você pensa. É como se fosse assim: se os 7 bilhões de habitantes do planeta Terra duvidarem de você, não se preocupe. Mas no momento em que você duvidar de você, aí sim você tem que começar a se preocupar. E aí eu não tive nenhuma dúvida. Até porque sempre gostei de inovar. Nunca acreditei naquela bobagem de que falava, né, que em comunicação, que nada se cria, tudo se copia. Acredito na criatividade humana. Então sempre pensei dessa maneira e continuo pensando. Não procuro me inspirar nisso ou naquilo, mas sempre pensar e acordar que ideia nova eu vou ter hoje. 7h20, olha, um exemplo errado de empreendedorismo. Um cidadão foi preso na Vila Torres, numa pensão, onde ele criou uma fábrica de bebidas clandestina. Qual era o sistema, o modus operandi, como dizem os delegados? Ele conseguia, com algumas casas noturnas, todas as garrafas vazias de uísque e vodka. Era a sua especialidade. Aí pegava a garrafa, dava uma garibada na garrafa, passava uma água, colocava o selinho de autenticação, que ele tinha o selinho de qualidade, colocava o selinho e comprava uma vodka daquelas paraguaias, aquela bem baratinha, e colocava ali dentro. E feita a caixa, ele passava de novo a fita crepe, tava novinho. Quem visse aquilo achava. Vendia pro mesmo bar.
tinha que sair da fábrica. Aí é uma coisa porque eles estão rastreando, porque inclusive casas noturnas de Curitiba realmente compravam, porque era tão barato que era um bom negócio. Para ter uma ideia do rendimento, o rapaz, ele disse que ganhava R$100 por dia com o negócio. Certamente tinha um dono, né? Não era ele o dono, ele era o operário. Ganhava R$100 por dia. O trabalho dele, lavar a garrafa, colocar o uísque de má qualidade, empacotar tudo, deixar como se fosse novinho e mandar para casas noturnas para ser consumido de novo, tapeando o cliente. Isso está funcionando. A Polícia Civil, através do 2º Distrito Policial, numa operação conjunta com a PM, prenderam Rubens Gustavo Soares, de 20 anos, que era esse empreendedor clandestino. Agora 7h22, Rodrigo Leite. Informação importante agora de trânsito, Vili. No bairro Mercês, um carro bateu agora há pouco em uma árvore no cruzamento das ruas Júlia Vanderlei com a Joaquim da Silva Sampaio. Houve apenas danos materiais. Segundo informações da CETRAN, da Secretaria de Trânsito, o motorista não ficou ferido. No entanto, o trânsito pode estar complicado nessa região. Repetindo, o acidente agora há pouco na Júlia Vanderlei, no bairro Mercês, com a Joaquim da Silva Sampaio. Se possível, evite passar por ali. No centro da cidade está programada para hoje um serviço da Prefeitura de poda de árvores na Doutor Fevre, entre as ruas Conselheiro Araújo e a Padre Antônio. O serviço deve ser realizado a partir das 8h45 da manhã até às 11 da manhã e também durante a tarde. Os agentes da CETRAN vão orientar o trânsito por lá. E também no centro da cidade, daqui a pouco, a partir das 9h30 da manhã, haverá obras de recuperação do pavimento da rua Alferes Poli, que deve ser bloqueada entre a 7 de setembro e a rua André de Barros. O motorista, portanto, evite passar por ali, porque durante toda a manhã esse trecho será bloqueado. É preciso desviar dessa região da Alferes Poli entre a 7 de setembro e a André de Barros a partir das 9h30 da manhã, obras de recuperação do asfalto. Agora 7h23. Rodrigo, adivinhe que jogador foi? Veja a notícia que está no jornal Extra. O jogador estava jogando futevôlei na praia. Romário. Não. Rio de Janeiro. Não, deixa eu continuar a notícia. Estou tentando já adivinhar aqui. Aí vieram 3 fãs alcoolizados em festa, chegaram perto, queremos tirar uma fotografia sua. E aí ele disse, espere terminar a partida. Então um deles, muito alegrão, que tinha tomado uísque clandestino, provavelmente, deu um tapa no bumbum do Edmundo. Eu falei o nome. Você falou o Edmundo. Estraguei a adivinhação. Mas você ia descobrir que era, né? Não sei. É o desses, porque o Edmundo deu um safanão. Daí ele bateu nos 3, soco no rosto. Inclusive, Edmundo mesmo. Um amigo dele começou a dar tiros pro alto. E aí ele deixou. Que amigo, hein? Deixou a praia às pressas quando a polícia já se aproximava do local. Manchete seguinte: Edmundo nega a briga. Nega. Como sempre, né? Como sempre. Nossa, esse Edmundo já é histórico, né? O cidadão é pavio. Tinha aquelas imagens dele batendo na pessoa, ele fala, não fiz nada. É por isso aí. Quando não bate o carro, uma vez Edmundo, as pessoas para além. Uma vez Edmundo, sempre Edmundo, né? Parou de jogar faz tempo, mas continua nervosinho. 7h24, Eduardo Filianos, o Urbenauta, está conosco aqui. Quem faz essa opção pelo empreendedorismo também pode ter problemas, nem tudo dá certo. Inclusive a maioria das coisas não dá certo, né? Vamos ter bem claro essa visão. Por isso que entra a questão do risco. Você saber que está entrando numa atividade de risco. Você teve erros, você teve fracassos que vale colocar como exemplo aqui para o ouvinte também não se desanimar quando tiver o primeiro? Nossa, fracasso? Sim. Você tem produtos que você lança esperando o máximo e você não consegue. Situações ou momentos até do país em que não entra dinheiro na empresa e aí você tem que ter até o que é bíblico, né? Saber que existe um momento das vacas magras e das vacas gordas. E esse cuidado a gente sempre tem e prepara um caixa para isso, né? O que a gente vai chamar de capital de giro. Mas eu tenho uma estratégia, Vili, que é a seguinte: o que eu aprendi com um grande diretor comercial da Editel. Ele falava assim, você tem que trabalhar como pescador. Daí ele me explicou bem que nós temos na empresa produtos que a gente chama, que são os produtos lambari e tem os produtos tubarão. Esses produtos tubarão são produtos caros, que nós procuramos grandes parceiros e aí sim você demora mais tempo para essa viabilização, mas os produtos lambari são aqueles que são pequenos, são valores pequenos, em que a gente sabe que tem médias de venda
que são livros, às vezes são guias, mapas turísticos, que vão segurando as pontas da empresa nesse período em que determinados outros produtos não estão vendendo. Você não aposta em algo só, então, não, cria uma diversidade. É isso mesmo. E hoje, cada vez mais, trabalhando nessa diversidade. Pra você ter uma ideia, né? Hoje eu quero começar a trabalhar já lá dentro. Hoje nós somos estagiários, eu inclusive, porque, como falei, eu tenho um grande conteúdo. Eu acho que esse é o nosso maior patrimônio. São 20 anos de pesquisa em que eu sei muito sobre Curitiba e muito hoje sobre o Brasil. Eu só tenho que escolher como usar isso. Então nós estamos entrando no mercado da internet, e hoje também o antigo espaço da editora, que era o nosso depósito de livro, vai virar um espaço cultural. Então são formas de você se aproximar com os clientes, também empreender. 7h27. Rodrigo Leite. Lembrando, Vili, que o nosso ouvinte pode participar da nossa programação. É verdade. Mande o seu SMS, participe do nosso bate-papo aqui com o Eduardo Fenianos, traga suas informações. O número é 49124. Esse é o número que você digita aí para mandar o seu SMS, o seu torpedo, 49124. Coloque a sigla JWS no começo da mensagem, dê o espaço e digite normalmente. Você participa da nossa programação, pode fazer perguntas aqui ao Eduardo, ou através também do nosso Twitter, que é o @JoséVille com 2 L's, José Ville, W-I-L-L-E, ou o meu Twitter, Rodrigo Leite Jor, J-O-R, Rodrigo Leite Jor. Você repete, claro, o @JoséVille ou o @Rodrigo Leite Jor no começo da mensagem, que ela chega aqui pra gente. Portanto, são os canais de comunicação para o ouvinte participar conosco. E vamos explicar melhor o SMS. Muita gente tem e não sabe. É, na verdade, no próprio celular. Como se você estivesse mandando um recado para qualquer pessoa. A única diferença é que você vai digitar para esse número. Para esse número, que é um pouquinho menor, 49124. Normalmente é o custo de uma ligação, de um torpedo local para outro celular, né? E você manda pra gente. Só não esqueça de colocar, é importante colocar a sigla JWS, senão a sua mensagem não chega aqui pra gente. 7h28, Minuto Novela. O Félix vai realmente vender cachorro quente na novela, e haverá uma reunião que vai decidir quem será o novo presidente do hospital, o Hospital San Magno. E tudo na história gira em torno de um hospital. Vai ser, evidentemente, impera novamente o nepotismo. Será a filha, dessa vez a Paloma, a filha do casal que tem o hospital, ela vai assumir. É o que está noticiando a revista Caras. Agora, 7h29, essa novela, estamos conversando. Novela de um ator só, né? Vamos combinar. Tá segurando a novela nas costas. Vamos falar a verdade, né? De um ator só. Se tirasse o Matheus Solano, baita ator, a grande revelação da Globo, acho que nos últimos anos, como na dramaturgia. Porque se tira esse cidadão e coloca o outro aí mais ou menos, a novela não teria graça nenhuma. Porque ele é muito bom. Ele consegue fazer o humor, né? O humor ele faz bem feito, ele é o personagem. Lembra o Dr. Smith? Outro dia eu tava pensando, puxa, esse cidadão é o Dr. Smith da série Perdidos no Espaço, para quem é mais velho. Chegou a pegar, Rodrigo? Não pegou? Eu acho puxa, que não. Então é velho. Era o Perdidos no Espaço. Quem é mais velho vai saber disso. E na verdade, veja que coisa curiosa, o ator entrou só para o primeiro capítulo. Você assistiu, Ferinos? Eu me lembro do Perdidos no Espaço, mas eu não me lembro que do tinha um robô e eles estavam viajando, se perdiam pelo espaço e não acho que eu sei qual que é, eu acho que eu sei. E na verdade, que coisa curiosa, que é parecida a história. Ele entrou, na verdade, para fazer um dia só, que era um malvado que fazia a nave se perder, era um espião inimigo. Só que ele começou a criar um tipo parecido, inclusive com esse que cria o Félix da novela, que era um cidadão assim, tão maquiavélico que era engraçado. Ele era tão chavão de maquiavélico que ele era engraçado. E aí deixaram mais um capítulo. E ele, conforme a série ia andando, ele ia ficando mais engraçado. O diretor chegou pra ele e falou assim pra ele, olhou sério pra ele e falou assim pro ator, que já tinha certa idade, falou pra ele: olha, se eu não me engano, eu sei o que é que você está fazendo. E o cara ficou preocupado. E o diretor falou: continue, tá bom. E aí ele ganhou o emprego, ficou definitivo, porque na verdade ele, sendo malvado e engraçado, é que garantiu a série, a continuidade da série, né? Por isso que a Disney, uma vez na antiga série Disneyland, fez um capítulo especial só sobre o vilão. É o vilão que dá sabor a tudo. Uma novela, um filme sem um vilão
não sai nada, né? Só com bonzinho, imagina que chateação. Só rasgação de seda, todo mundo se agradando. E é um bom vilão, né? Quando você tem... Eu não tô assistindo essa novela, mas eu assisti aquela das empreguetes. Eu ia até falar isso. Eu não assisti a novela inteira. Eu não assisto novela há anos. Eu não gosto de novela. Mas esse personagem, esse ator, me chama muita atenção. A interpretação dele é impressionante nesses últimos dias. Tanto é que gente como eu, que não gosta de novela, às vezes até dá uma espiadinha ali pra ver a interpretação do Matheus Solano, né? Então por isso que eu disse que é novela de um ator só. Pô, então estão ganhando, acho que um telespectador. Vou ver hoje, né? Agora perdeu a graça, agora vai ficar pobre. Mas diga o que você estava falando, Eduardo. Desculpa, não, teve uma novela que eu vi fazer também, troquei uma vez, era As Empreguetes, acho que faz um ano, 2 anos, e tinha eu não me lembro o nome da artista, acho que é Silvia Abreu. Ela era muito boa, então é a vilã que tem carisma. Você torce por ela, até fica com pena. Mas sabe que no cinema acontece isso? Tem muitos filmes que não são lá essas coisas, mas você gosta mais do vilão do que do mocinho. O primeiro Batman, lembra que tinha aquele primeiro Batman? Que foi o ator, o Jack Nicholson, né? Jack Nicholson, é isso? Que fez ficando louco? Que fez o Coringa. Sensacional, eu torcia pro Jack Nicholson, não torcia pro outro ator lá que fez o Batman, que era um saboadinho lá, eu não queria saber. Mas tem outro detalhe importante, que é o personagem sem sal. Muitas vezes, novelas não dão certo quando coloca uma mocinha que é muito mocinha realmente, e ela é tão boazinha que não tem graça nenhuma, daí a audiência cai. Então é o problema da personalidade, né? Não é que pra ter personalidade tem que ser mal, mas tem que ter algum tempero, não pode ser uma coisa... Tá o tema de um programa esse, hein, Vili? Agora que eu tô entrando nas linhas psicológicas também. Qual a ligação de novela com o mundo da ficção com a realidade? Poucas pessoas conhecem mais a realidade que você, porque você entra na casa das pessoas pelo Brasil inteiro, você deve ter visto de tudo nesse mundo. Meu Deus, Vili, olha, isso é verdade. Cada casa é um capítulo. Ou é uma novela diferente. Tanto que esses livros, até eu trouxe um para vocês sortearem aqui entre os ouvintes. Opa. O nome é São Paulo, uma aventura radical. Então vamos já fazer um critério para sorteio, que pode ser assim, a frase mais engraçada sobre Curitiba pelo SMS? Pode ser, Rodrigo? Pode ser. Tá boa, né? Tá boa. Então repete o SMS. 49124, dá um espaço, coloca JWS e digite a sua mensagem, ok? Dá um espaço depois do JWS, não confunda. 49124 JWS, dê um espaço e você digita na sequência a sua mensagem por SMS. Então tá valendo aí a melhor frase sobre Curitiba, é isso? Isso. Ganha um livro. Frase espirituosa, uma frase engraçada. Tem que ser uma frase que faça a gente dar alguma risada aqui, né? Pelo amor de Deus. Dizer, Curitiba hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Curitiba, você é tão linda. Não, tá desclassificado já. Não pode colocar besteira também, fazer trocadilho com o nome Curitiba. Então vou fazer um trocadilho. Quem fizer a melhor frase sobre Curitiba ganha um livro sobre São Paulo. O nome do livro dele é essa, Urbenauta São Paulo. Uma aventura radical. Quase 300 páginas contando a vida dele lá em São Paulo, as aventuras que ele teve por lá. Um trabalho interessante. Bom, hora no intervalo, 7h34. Lembrando que você está na 95,7. É o 95 online. Todos os dias, levando junto com você a informação no seu carro para o trabalho, ajudando a começar o dia. Começar o dia é uma dureza, mas aqui na 95, pelo menos, você começa o dia aprendendo coisas novas, sabendo o que está acontecendo e também ouvindo aqui os nossos entrevistados. As entrevistas que realmente vale a pena você conferir. 7h34. Qualidade de sono. Esta é a especialidade da Maxflex. Materiais nobres utilizados com alta tecnologia produzem o melhor colchão do Brasil. Profissionais capacitados e prontos para indicar o melhor sistema de dormir. Maxflex, referência mundial na indústria do conforto, comprometida com a excelência do seu sono. Maxflex, o melhor colchão do Brasil, é desenvolvido, produzido e comercializado em Curitiba. 5 endereços para uma boa noite de sono. Está confirmado o maior investimento em transporte público da história de Curitiba. Mais de 5 bilhões de reais para a mobilidade. Confira o que muda no transporte coletivo. O Inter 2 passará a circular em canaletas e faixas exclusivas. As linhas que vão da SIC Campo Comprido até o Capão da Embuia e Centenário vão ter o ligeirão. As canaletas serão alargadas para receber o maior ônibus do mundo. A linha verde terá 22 quilômetros de canaletas da cidade industrial ao Atuba. E finalmente o metrô.
O sonho dos curitibanos vai se tornar realidade. O projeto foi corrigido, os recursos estão garantidos e as obras começam no ano que vem. O metrô terá 14 estações e vai da SIC e Pinheirinho até o Cabral. 5 bilhões de reais. É o maior investimento da história para a nossa capital voltar a ser modelo de transporte público de qualidade. Prefeitura de Curitiba. A pizza tem que ser especial. O chopp tem que ser sensacional. Um lugar tem que ser tradicional. Escolher a Bresser é fundamental. Mercearia Bresser. Toda a tradição da pizza paulistana e o verdadeiro chopp Pilsen tirado por quem mais entende do assunto. Eleita a melhor pizza de Curitiba pelo Prêmio Bom Gourmet da Gazeta do Povo 2013. Seja prático, alugue um carro na Yes. Frota diversificada, atendimento personalizado e condições especiais para entrega. Yes, tudo para facilitar sua vida. Fone 3366-2525. (7h37) Temos que agradecer aqui a 3 patrocinadores que estão desde o primeiro dia e ajudaram a manter o projeto no ar. A Mercearias Bresser, Yes, do Valmor Vaz e ainda o Max Flex, que estão aqui dando o apoio cultural ao programa 95 Online. Agora 7h37, veja só, uma das notícias do dia, essa vem pela Veja. José Dirceu impõe disciplina e vira o rei da cela. O ex-ministro da Casa Civil controla a rotina dos companheiros de cárcere e ajudou o ex-presidente do PT, José Genuíno, encaminhado para o Hospital das Forças Armadas após passar mal. Acostumado a dar ordens, o ex-ministro José Dirceu é o homem que está coordenando os colegas, levanta cedo, faz ginástica, organiza temas para debates. Imagine você preso discutindo política com José Dirceu. José Dirceu. Tem cara que vai estar solicitando trocar de cela. Ou podia ter redução de pena, né? Porque isso aqui é um adicional. Imagine só você ficar ouvindo José Dirceu discutindo política e te ensinando como é que vai combater a corrupção. Ele é o manda-chuva que passa as tarefas para os companheiros, decreta a hora de fazer exercícios, de ler, de caminhar e de jogar a conversa fora. Eu acho que vou jogar o Zé Dirceu fora da cela daqui a pouco. Ele que se cuide, hein? Por favor. E, Rodrigo, mais alguma informação aí do dia? O futuro do ex-deputado Luiz Fernando Ribascali Filho, que é acusado de matar 2 jovens no acidente de trânsito em Curitiba, deve ser decidido na semana que vem, na próxima terça-feira, isso segundo o Superior Tribunal de Justiça. É que o ministro relator, Sebastião Reis Júnior, marcou para a semana que vem o julgamento do habeas corpus, impetrado pelos advogados que representam o ex-deputado. Por conta da liminar concedida nesse mesmo habeas corpus, o julgamento pelo Tribunal do Júri em Curitiba, que chegou a ser marcado para o dia 26 de março deste ano, acabou suspenso. No parecer, o subprocurador-geral da República, Antônio Carlos Pessoa Lins, recomendou o prosseguimento do processo criminal no Tribunal de Justiça do Paraná com a recusa do pedido da defesa do ex-deputado. Lembrando que o ex-deputado se envolveu num acidente em maio de 2009, quando o carro dele decolou num trecho ali da Avenida Monsenhor Ivo Zanlorenzi, atingindo o veículo que estavam as 2 vítimas, Gilmar Rafael Souza Iared e Carlos Murilo de Souza, que entravam na avenida fazendo uma conversão à esquerda e os 2 acabaram morrendo na hora. 7h39, ainda sobre a história do PT. O PT conseguiu ontem adiar na Câmara dos Deputados a abertura do processo para a cassação de Genuíno. Estamos falando aqui com o Eduardo Fenianos, que conversa com a gente, o urbenauta de Curitiba. Estamos falando aqui do seu trabalho, das suas experiências. Você falou em São Paulo, e eu vou dar a minha impressão. Tenho que ir em São Paulo algumas vezes, por questão profissional, e o que para mim fica claro é uma cidade que me assusta, Fenianos. Queria saber a sua impressão, porque você aqui ainda sente que você tem uma cidade que está cheia de defeitos já. Trânsito está todo amarrado, tem os seus problemas, mas São Paulo assusta mais, porque além do trânsito, daquela velocidade que as pessoas vivem, daquela alta concentração de gente, daquele clima pesado, aquele ruído permanentemente no ar forte, daquela fumaça e do fato de você, até com a roupa, você perceber que você está levando a poluição, está respirando aquela poluição, é tanta gente concentrada, é quase como uma indústria misturada com uma cidade, a aparência feia, porque se em Curitiba ainda há alguma disciplina com relação à árvore, fiação, agora estão começando a avacalhar tudo, mas em São Paulo
A cidade é campeã de pichação, as coisas, não há preocupação com a estética da casa, geralmente não se faz nem a pintura. Você pega os bairros mais pobres, por exemplo, as pessoas não têm esse hábito nem de pintar a casa. Claro, não vamos julgar aqui a questão da pobreza, mas a pobreza é uma coisa, o zelo pelas coisas é outra, que vem da cultura, que é uma coisa da cabeça da pessoa, de forma de organizar, de fazer o jardinzinho, de dar uma ajeitada na casa, nas coisas, né? Então São Paulo, nesse conteúdo todo, nessa junção toda de problemas, no meu caso, como visitante, me assusta. Você tem razão, tanto que esse é um dos motivos de você ter o livro como uma aventura radical. O radical no sentido de você ir a fundo, e o radical até com uma brincadeira, uma ironia a essas pessoas dos esportes radicais. Viver em São Paulo é um desafio radical, Vili. Eu falo assim, não é para qualquer um. Esse fato de você ter num espaço que não é tão grande. São Paulo tem quase 4 vezes o tamanho de Curitiba, sendo que o seu extremo sul é de um vazio urbano, ou seja, você utiliza só um território de cerca de 800 quilômetros quadrados, que corresponderia ao dobro de Curitiba, para colocar uma população 6 vezes maior, ou quase 7 vezes maior do que a população de Curitiba. Essa estética, concordo com você, a pressão, você sente, parece como se você tivesse uma pressão em cima de você todos os dias. Psicológica, principalmente. Sim, eu senti que eu tinha que ir embora de São Paulo, depois que estava terminando essa minha viagem pelo Brasil. Eu havia ficado 7 meses fora. O último lugar em que eu estava era Brasília. Naquele dia eu acordei às 4:30 da manhã, pensando, já preocupado em fazer o caminho da maneira mais rápida possível, 1.044 quilômetros entre Brasília e São Paulo, para chegar na cidade e não pegar a hora do rush. E foi a única multa que eu levei na viagem inteira, e quando eu vi aquele skyline da cidade, me deu aquele aperto no peito, eu falei, olha, tá na hora de eu ir embora de São Paulo. Agora, você falar essas questões estéticas, William, aí que você vai, esse lado da cidade ser assim, mexer com você, é incrível, porque não existe lugar, não sei no planeta, mas em que você tenha tanta diversidade humana e que você viva tantas situações surreais como as que eu consegui viver em São Paulo. Como eu falei, cada vez um capítulo. Tem um determinado dia, porque essa viagem de São Paulo, esse livro conta, são 120 dias em que eu fiquei viajando em São Paulo sem voltar para minha casa. Na época eu estava morando lá, e num determinado dia eu tinha no meu carro as 3 pessoas: um advogado, um ladrão e uma prostituta. Então eu fico pensando, como é que esses 3 foram? Eu peguei o capítulo, advogado, ladrão e prostituta. Aí eu ficava andando pelas ruas e eu falei, meu Deus, agora que eu lembro como que os 3 foram parar no carro. E nós 3 fomos jantar na casa da prostituta. E a história vivida ali, aí você vê o que é essa viagem às profundezas do ser humano. Esse livro tem quase 300 páginas, eu vou dizer para você que 10 eu falo da cidade, e o restante é tudo você relatar as experiências mais incríveis com os seres humanos, e São Paulo nesse caso é uma experiência incrível. 7h44. E aí você lembra o caso do Rio. Qual é a novidade no Rio agora? De novo os arrastões. Então criaram agora no Rio, é a notícia do dia, que criaram uma delegacia que evidentemente tem que ser uma delegacia móvel, porque o bandido corre. O bandido assalta as pessoas na areia, eles vêm correndo em grupo, roubam as pessoas, geralmente as pessoas estão fugindo para a água, ontem foi mostrado no Jornal Nacional isso, as pessoas correm para a água para tentar escapar do bandido, para não entregar as coisas, mas daí vai molhar a máquina fotográfica, vai perder tudo também, mas é o fato que está acontecendo, o arrastão, o medo que as pessoas têm dos arrastões e a tentativa de corrigir através de uma delegacia móvel. Rodrigo Leite. Vili, participe com a gente, vamos lembrar aqui que estamos sorteando o livro do Eduardo Fenianos, 49124 é o número do SMS, 49124, você coloca no começo da mensagem JWS, a sigla, JWS, um espaço e a sua mensagem, a melhor frase sobre Curitiba, ganha o livro então do Eduardo, Urbenauta São Paulo, uma aventura radical, é o livro que o Eduardo nos trouxe aqui de brinde para os nossos ouvintes, ou então você
participa também pelo Twitter, @JoséVille ou o @RodrigoLeiteJor. Informações do trânsito para o nosso motorista. O trânsito é lento neste momento na Marechal Deodoro, nas proximidades ali já da Praça Santos Andrade, no cruzamento das Marechais. Também há lentidão registrada na rua Riachuelo, próximo à Praça 19 de Dezembro. O trânsito bastante intenso por ali no centro cívico e, portanto, o motorista pode encontrar lentidão, pode perder muito tempo por ali. Se possível, faça uma rota alternativa. E lembrando que a partir das 8h45 da manhã haverá obras na Alferes Poli, no cruzamento ali com a 7 de setembro. Aquele trecho ficará bloqueado e, portanto, o motorista deve procurar uma rota alternativa. Alferes Poli, a partir das 8h45, trânsito bloqueado nas proximidades com a 7 de setembro. Alguns dos programas anteriores já estão na internet. Você pode ouvir novamente, como por exemplo o de ontem, que foi com o Dr. Lago, que deu muita repercussão, dando aqui as dicas para você controlar melhor a sua saúde, principalmente o seu peso. Para localizar, você usa o nosso portal jws.com.br. É a primeira postagem, já tem pelo menos uma meia dúzia de programas ali que você pode ouvir integralmente, vários temas, eles estão na íntegra, então, na internet para ouvir em áudio. Claro, ouvir em áudio é que a gente ouve também pelo YouTube, esse que é o fato. Eu coloco alguns também no YouTube, que é uma forma, mas tem também aquela forma de colocar só o áudio, que é a novidade agora. Deixamos lá só o áudio, que você encontra no jws.com.br. 7h47, Eduardo Fenianos, nosso convidado de hoje, está falando aqui da sua profissão, da sua opção, dos seus planos futuros, do que ele aprendeu nesses caminhos todos. Curitiba tem já regiões que, de certa forma, tem essa pressão, como a paulistana, Fenianos? Você sentiu isso em algum bairro, em situações aqui? Tem. Já na minha primeira viagem por Curitiba, você tem bairros em que você tem a situação da periferia muito parecida com a de São Paulo. A região grande do Cajuru, a cidade industrial, principalmente a parte sul da SIC, Moradias, Barigui, hoje a região do Tatuquara também, antiga Gleba da Ordem. Você tem ali situações ditas tão perigosas ou não como São Paulo. Os mesmos movimentos de tráfico. Até tem passagens que eu vivi aqui em Curitiba que são muito parecidas com as de São Paulo. Tinha umas situações que o que eu fiz, né? Esse carro que eu uso, ele é todo colorido. E qual foi a ideia de pintar? Que as pessoas olhassem e, se eu tivesse num bairro rico, não pensassem que eu era um sequestrador andando com um carro preto, e se eu entrasse numa região em que você tem o tráfico de drogas, não me confundisse com a polícia também. E aí teve uma passagem que eu tô lá entrando numa rua, ela se fecha e aí um cara faz para eu parar, dá o sinal, e ele pergunta assim: o que você está fazendo aqui? Eu falei: eu tô conhecendo do bairro e tal. Ele falou: você vai ter que passar em todas as ruas aqui. Eu falei: vou. Que o meu objetivo em Curitiba era conhecer todas as ruas. Ele falou: você vai ter que falar com carinha aqui. Eu falei: então tá bom. Tem que pagar o seu pedágio. E fiquei esperando. E como tinha chovido, eu me lembro, durante 7 dias. E aquele estava começando a sair aquele sol, as ruas esburacadas, cheias de lama. Eu fiquei esperando, e na época eu tinha cortado uma calça dessas de jeans e fiquei lá com a calça rasgada e fiquei esperando lá. Daqui a pouco vem um moço, e eu notei que ele olhou para mim, eu olhei para ele, e ele tava com a mesma bermuda rasgada, também o meu jeito, tal. A diferença é que ele tinha sem camisa também, uma tatuagem que começava aqui em cima no pescoço e ia descendo até não sei aonde, né? Desaparecia. Ele chegou na minha frente, eu tava encostado na janela, ele fez assim para mim, mexeu com a cabeça, né? Como se estivesse perguntando, não falou nada. Eu fiquei quieto, daí ele outra vez fez aquilo, eu comecei a falar. Comecei a explicar: olha, porque você veja, eu estou viajando na cidade, expliquei a viagem, até falei: você veja, os leões conhecem a savana, a baleia conhece o mar, nós não conhecemos a cidade em que a gente mora, eu estou fazendo isso. Aí ele falou: cara, mas você mora onde? Eu falei: moro aqui em Curitiba mesmo. Mas você está viajando aqui na cidade mesmo? Eu falei: tô, e daí você quer conhecer tudo? Eu falei: falou: cara, gente que fuma e você que fica chapado. Mas eu tô entendendo o que você tá falando, eu tô entendendo. Você quer ir atrás da cidadania, né? Daí você quer ver as realidades. Eu falei: isso mesmo. Falou: o seguinte. Ele falou: nenhum de nós aqui você fotografa. E se você precisar de alguma coisa, você só fala o meu nome.
Não é que chegou na metade do dia, até eu não conhecia a expressão, mas um cara me aponta uma arma e fala, tá enquadrado. Eu falei, conheço o cara, ele não tá mais. Então ali, eu apelidei ele do prefeito. E isso eu encontrei, olha, no Brasil inteiro. E sempre. Controles, então, você tem os líderes que controlam aquela região, até que o outro venha e tome lugar. É assim que funciona. São Paulo, quando entrei numa favela, o cara falou, pode tirar o cinto. Eu falei, por quê? Porque aqui eu instituí que não precisa usar. Você quem manda sou eu. Não tem. Tranquilo. E graças a Deus, sempre, acho que conversando direito, usando o respeito, eu consegui entrar em todas. No Rio de Janeiro, vivi também situações, olha, emocionantes. Chorei com um traficante com saudades de filho. Assim, essas são as viagens. A gente se abrir. Nesse momento não tem ser empresário, ser isso, ser um ser humano que quer se relacionar com os outros seres humanos sem medo. Eu divido os livros assim, esses romances são os que eu mais gosto, que são essas histórias. E depois saem, é claro, os guias turísticos, os mapas, as mensagens para a internet, tudo isso, mas aí sim, eu sou obrigado a entrar nesses lugares para passar uma informação de qualidade. Esse é o nosso compromisso dentro da empresa. Rodrigo Leite. Vili, será inaugurado hoje pela manhã o Bosque da Vida no Parque da Barreirinha. Aliás, Parque da Barreirinha, o Eduardo Finianos daqui a pouco vai falar pra gente. Tem uma história, tem várias histórias sobre o Parque da Barreirinha. Pelo menos eu conheço muito. Opa, divide aí, eu não sei todas não. O espaço foi criado para homenagear as vítimas fatais de trânsito na capital paranaense. Bosque da Vida lá no Parque da Barreirinha. O evento é aberto a todas as famílias curitibanas que perderam entes queridos em acidentes de trânsito. Vai contar com a presença do prefeito, secretários municipais e da presidente do Instituto Paz no Trânsito, a Cristiane Yared, que é mãe do Gilmar Yared, aquele jovem que noticiamos agora há pouco sobre o julgamento do Carli Filho, que será realizado o julgamento do habeas corpus na semana que vem. Durante essa cerimônia de hoje pela manhã será realizado o plantio de araucárias, árvores frutíferas, entregas de mensagens de conforto aos familiares, elaboradas por alunos da rede municipal de ensino, além de apresentações musicais e teatrais. O evento faz parte do projeto Vida no Trânsito das Secretarias Municipais de Trânsito e da Saúde. E por falar em trânsito, no bairro Xaxim, a rua Eurico Fonseca dos Santos passou a ser preferencial agora no cruzamento com a rua Capitão Antônio José. Placas de sinalização estão orientando o trânsito por lá e o motorista deve ter um pouco de atenção. E lembrando que o trânsito também é complicado no bairro Mercês por causa desse acidente agora pela manhã, envolvendo um veículo que bateu em uma árvore no cruzamento das ruas Júlia Vanderlei com a Joaquim da Silva Sampaio. O motorista, se possível, evite passar por ali. Você pode colaborar com a gente mandando também informações pelo 49124, o nosso SMS. Coloque a sigla JWS no começo da mensagem e digite o seu texto normalmente, que a mensagem chega aqui pra gente. 7h53, o soldado vai ficar obsoleto. Agora é a era dos drones. Drone é como se fosse um aeromodelo mais compacto, e o problema é que ele leva armamento. Então, por controle remoto, diferente desse do aviãozinho que a gente vê por aí de brincadeira. Na verdade, são pessoas numa sala, por exemplo, dentro de uma base nos Estados Unidos, que podem estar controlando um pequeno avião desse no Oriente Médio, por exemplo, que é capaz de fazer ataques, de carregar uma metralhadora, de ser um artefato de destruição. A China também realizou com sucesso o primeiro voo de um drone, e dentro do investimento muito alto com a tecnologia militar que fazem os chineses. A China tem o maior exército do mundo, tem um arsenal nuclear e é o segundo país do mundo que mais gasta justamente na área militar. Só os americanos gastam mais dinheiro para se tornar uma potência militar nuclear do que os chineses. Os chineses vêm em segundo lugar. 7h54, Urbenalta Eduardo Finianos, nosso convidado hoje aqui na 95. Relembrando que você está na 95,7, aproveite para registrar aí no seu carro, no 95,7, para todos os dias você encontrar das 7 às 9 as informações locais, entrevistas que vale a pena acompanhar aqui na 95,7. Conversando hoje com o Eduardo Finianos. Finianos, e quando tem férias? Você vive viajando, tua vida é viajar pela cidade. Quando tem férias, você faz o quê? Fica em casa? Não, aí as viagens são mais normais. É coisa de todo mundo. De turista mesmo? Turista, ir pra praia. Você não acha estranho? Eu acho que fica meio chatinho. Não tem aquela emoção e...
querer se inventar em lugares diferentes, aí eu tenho que me policiar. Mas eu gosto de ir pra praia, eu tenho uma casa lá em Santa Catarina, fico lá, e é um lugar para mim que é no meio do mato. E que é uma coisa que eu gosto. Eu morei no interior, gosto disso. Quem me conheceu até os 18 anos jamais acreditou que eu ia me tornar um ser urbano assim. Você veio de onde? Eu nasci em Curitiba, mas daí quando criança morei em Guarapuava e em São Paulo. Então acho que deu essa mistura, né, do urbano com o rural. Eu gosto desse mundo caipira, dessa cidade do interior em que as pessoas se cumprimentam. Então vou lá, eu me enfurno. Pra você ter uma ideia, Vili, na última vez que a gente foi pra lá, eu contei 22 gralhas das azuis em um dia só. E passando assim, porque é um lugar que é uma reserva, você fica no meio do mato. Esse é o tipo de viagem que eu gosto. E é claro, daí como eu sou pai agora, viagem com filho. E adoro estar com a criançada. Então quando eu viajo a turma, às vezes a gente está com turma, eu sou o que brinca com a criançada. Para mim, férias é estar com criança. E aí ter tempo de ler um bom livro, de tocar um pouco de violão, que eu também gosto, de estar com um amigo. É isso daí para mim, férias. Você que tem um retrato de Curitiba, eu acredito que foi em 98, né? Aquela grande 97 para 98. 97 para 98. Foram 100 dias. De viagem pela própria cidade. E essa Curitiba de hoje? Às vezes você não estranha? Não parece que você está em outra cidade quando você sai e não consegue mais andar com o carro? Quando eu voltei ano passado, eu sentia isso. Quando eu fui mais lá para o Rio Bonito, que é a região do Tatuquara, Caximba, para começar um remapeamento dos rios, aquelas regiões eram de vazios urbanos. Então isso eu vi grandes mudanças. Também o sentido das ruas mudou demais, e até nós temos um mapa. A editora publica um mapa turístico da cidade, hoje é o mapa oficial da cidade. Todo ele está sendo reestruturado, está sendo revisado. São mais de 15 pessoas trabalhando, entre técnicos até da própria prefeitura, dentro da própria editora, para refazer isso. Mas o que me chamou demais a atenção quando eu comecei a voltar a andar por Curitiba, foi ver que a pichação, Vili. Eu perguntava para mim, peraí, eu estou voltando de São Paulo, estou voltando do Rio de Janeiro e estou vendo Curitiba. Isso eu não via em Curitiba. A forma como a cidade está sendo pichada hoje é um costume ruim para você mostrar. Às vezes eu vou conversar com a galera nas escolas, tá? Eu falo, você não demonstra a tua indignação desse jeito, pichando. Então eu participei até em São Paulo, um dos motivos de eu grafitar o meu carro foi na época para a gente fazer uma campanha de que o grafite sim era uma forma de expressão, de você mostrar que você queria alguma coisa, não você pichar como eu vi agora na corrente cultural, aquele Belvedere lá que é um patrimônio da cidade, que tem a história da cidade, onde foi feita a primeira transmissão de rádio de Rádio Curitiba pela Rádio Paranaense nos anos 20. Aí você começa a ver o quê? Que falta hoje uma crise na educação, em que você, no mundo hoje, em que você ensina e sabe sobre tudo. Você sabe sobre os furacões nas Filipinas, você sabe sobre a Bolsa de Tóquio, você sabe hoje, né, que o exército da China é o maior do mundo, você obriga as crianças a decorar todas as capitais do mundo na 7ª série, a estudar a Revolução Russa, a estudar a história dos Estados Unidos, mas quando você vai para uma escola e pergunta algo sobre a sua própria cidade, ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. E eu posso falar isso de cadeira porque foi a minha tese em pós-graduação. Ver a relação cidade-cidadão. O que eu fiz? Eu peguei as perguntas que são feitas por uma criança do 4º e do 5º anos, do 3º e do 4º anos, peguei essas mesmas perguntas e levei para o 8º e 9º anos das escolas espalhadas pelo Brasil e principalmente aqui no estado do Paraná. E coloquei depois disso algumas perguntas, como por exemplo, qual é o nome do presidente dos Estados Unidos, me cite uma artista internacional, qual o nome da rua que passa atrás da sua casa. Resultado, das perguntas locais, o índice de erros foi de 99,4%. Erro, ou seja, só 0,6% acertaram as perguntas locais. E em relação às perguntas ligadas ao global, só 0,6% erraram. Então qual é o nome do presidente dos Estados Unidos? Escreviam errado, mas todos sabiam.
Resultado, por que você vai pichar o Largo da Ordem? Porque se você perguntar para eles o que é aquilo, e eu perguntei qual era a data da fundação de Curitiba, qual que é a data quando o estado do Paraná foi elevado à categoria de província, ninguém sabia. Falta isso, e tanto falta que tanto a Unesco quanto o Ministério da Educação parecem que hoje quase se ajoelham nas suas políticas hoje com a seguinte solicitação: vamos aproximar alunos e professores da nossa realidade, e esse vai ser um dos nossos focos do ano que vem, porque senão você não tem mais aquela relação de raiz do morador da cidade e o cidadão. Por quê? Jamais reclamar de Curitiba, né? Quando nós começarmos, não adianta a prefeitura abrir ruas, não adianta isso, não adianta. Não existe cidade ideal sem cidadão ideal. Então, educar. Todo mundo fala que educação é a solução, mas ninguém se pergunta: educar o quê? Ensinar mais matemática? Ensinar mais língua portuguesa? Não. Educar para a vida nas cidades. Essa é a minha posição. 8:01, um pastor nos Estados Unidos foi na Califórnia, entrou numa livraria, uma rede de livros, e quase teve um piripaque quando ele viu a Bíblia com o carimbo no selo, obra de ficção. Ele ficou furioso. Imagina a visão do pastor dizer que a Bíblia é ficção. Ele teve realmente um chilique e foi aos jornais, criou uma maior confusão. A loja teve que se desculpar, disse que era um erro apenas de algumas edições, mas estava lá o preço da Bíblia no carimbo e obra de ficção. O homem ficou furioso e criou lá um caso nacional, virou uma grande polêmica na imprensa americana a partir desse caso. 8:02, Rodrigo Leite. As unidades de ensino municipais de Curitiba, escolas, centros de educação integral, unidades de educação integral, vão passar a partir do ano que vem por uma reorganização das equipes de profissionais. Além de aumentar o número de profissionais, a Secretaria Municipal de Educação deve reforçar o quadro de professores com formação específica em áreas como educação física e dar um novo perfil à atuação do professor corregente, que assumirá o papel de professor regente de ciências. Também será implantado um modelo de planejamento baseado no trabalho coletivo dos professores, pelo menos segundo a informação da Secretaria de Educação. O objetivo é criar condições para atender às necessidades de cada turma e aluno e melhorar a qualidade do ensino e aprendizagem. As informações foram divulgadas pela Prefeitura de Curitiba. Lembrando que você pode participar com a gente aqui no 95 Online, mandando informações de trânsito pelo 49124. Não esqueça de colocar JWS no começo da sua mensagem para que o seu torpedo chegue aqui pra gente. Para quem transita ali pelo bairro de Santa Felicidade, lembrando que haverá um desligamento dos semáforos no cruzamento da Avenida Manuel Ribas com a Rua Ângelo Domingos Durigan. Os agentes da Centram vão orientar o trânsito por lá, isso a partir das 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde de hoje, lá no bairro de Santa Felicidade. E vamos lembrar que aqui na 95 o seu começo de dia é diferente. Entrevistas que realmente fazem diferença em sua vida, onde você aprende alguma coisa nova, alguma coisa útil, e vai tendo ao mesmo tempo aqui as informações, aquilo que vai acontecendo em tempo real nessa manhã. Você tem as informações aqui no acompanhamento que faz a 95. 95,7, Rádio 95 FM, e o programa é o 95 Online. Ajude a divulgar para quem não sabe ainda dessa nova opção em Curitiba. Começar o dia das 7 às 9, ligado e acompanhando as informações da Rádio 95 FM. 8:04, já voltamos. MHz. 95,7 MHz. Uma emissora da Fundação Brasil de Arte e Cultura. Direção Paulo Malucelli. A rádio na medida certa. 95 FM. Seja prático, alugue um carro na Yes. Frota diversificada, atendimento personalizado e condições especiais para entrega. Yes, tudo para facilitar sua vida. Fone 3366-2525.
Você quer fazer parte de um grupo de pessoas que realmente são apaixonadas e se importam com os cães? Acesse o portal cadastracão.com.br, siga-nos no twitter.com/cadastracão e curta a nossa página no facebook.com/cadastracão. Seu melhor amigo agradece. Qualidade de sono. Esta é a especialidade da Maxflex. Materiais nobres utilizados com alta tecnologia produzem o melhor colchão do Brasil. Profissionais capacitados e prontos para indicar o melhor sistema de dormir. Maxflex, referência mundial na indústria do conforto, comprometida com a excelência do seu sono. Maxflex, o melhor colchão do Brasil, é desenvolvido, produzido e comercializado em Curitiba. 5 endereços para uma boa noite de sono. A pizza tem que ser especial, o chopp tem que ser sensacional, o lugar tem que ser tradicional. Escolher a Bresser é fundamental. Mercearia Bresser. Toda a tradição da pizza paulistana e o verdadeiro chopp Pilsen tirado por quem mais entende do assunto. Eleita a melhor pizza de Curitiba pelo Prêmio Bom Gourmet da Gazeta do Povo 2013. 8:06. Estava conversando aqui, e isso é interessante registrar, porque é uma tendência da comunicação. Eu conversei aqui agora com o Fenianos, o Urbenauta, que é a ideia de você deixar tudo aquilo que é produzido em áudio, no rádio, deixar disponível na internet. Então funciona da seguinte forma, vamos imaginar. Você ouviu hoje a entrevista do Fenianos com a gente, falando aqui da história dele, o Urbenauta de Curitiba. A possibilidade de você ter isso na internet e você, não podendo ouvir o programa inteiro hoje, ou querendo amanhã caminhar no Parque Bariuí, por exemplo, ouvindo no seu celular uma dessas entrevistas, a ideia é essa, que isso tenha um interesse permanente, que fique à sua disposição quando você puder ouvir. Por isso que nós temos colocado, nem todos eles foi possível por problemas técnicos, mas parte deles já está disponível. Você no portal jws.com.br, a primeira postagem, você já encontra alguns dos programas anteriores lá integralmente, que é uma tendência de futuro, as coisas caminhando para a internet. Você já pensa nisso, Eduardo Fenianos, não só na publicação dos livros, mas do trabalho do conteúdo pela internet? Sim, esse é o momento em que nós lá na editora e na produtora estamos trabalhando isso. Por isso que eu falo, somos todos estagiários. Como que nós vamos trabalhar essa quantidade grande de informações sobre o Brasil na internet? Isso começou já no ano passado e vamos ver ainda, existem dúvidas para ver se a gente consegue formatar isso para o ano que vem. Não com certeza, mas porque esse formatar tem que ser especial, tem que ser diferente e ver como as pessoas vão trabalhar com essa informação. E eu sou muito chato nisso, Vili, no cuidado com a informação. Para você ter uma ideia, quando eu fiz a viagem por Curitiba, eram 8.124 ruas oficiais. Eu encontrei 800 erros no mapa de Curitiba, que é uma cidade urbanisticamente vista como bem organizada. Hoje, nas capitais do Brasil, nós já editamos, das 27 capitais, incluindo Brasília, já são 14 publicações que envolvem toda a informação histórica, turística e mapas. Em todos os mapas, nós corrigimos o Google. Isso é super importante. Quando você chega nos lugares, porque o que acontece? Eu pego um mapa base e depois nós voltamos, criamos um guia, vamos dizer, sobre Fortaleza. E para garantir para o turista que vai usar aquela informação, eu mesmo volto à cidade e refaço esse passeio que eu estou sugerindo para eles. Então isso significa o quê? Colocar no mundo virtual uma informação que vai corresponder realmente ao que você está vendo no mundo real. Eu digo sempre assim, eu aprendi que é melhor ver uma vez com os próprios olhos a ouvir 1000 vezes. É uma informação que demora, não é informação do dia a dia, então é nisso que nós estamos trabalhando agora. Você foi, na verdade, um precursor de uma invenção, porque você agora tem o Google Street View. Você pode nesse ponto ver cada rua de Curitiba. Se eu tivesse naquela época, né? Hoje que é muito fácil você pegar, por exemplo, uma GoPro, que foi uma câmera que nós utilizamos agora nessa última viagem pelos rios, que eu coloquei na cabeça ou colocar no carro, eu poderia fazer isso. E olha, se vocês olharem o meu carro de Curitiba, que é de 1997, vocês vão ver que tem uma câmera.
A ideia era... Você tem aquele carro ainda? Tenho. Aquele eu jamais vou vender. Eu cheguei a um ponto de um dia... Anda. Não, ele passa por... Fiz o motor já, ele é um JPX de 1997, acho que eu já gastei naquele carro uns 2 dele, pra cuidar disso. Quem tem carro velho sabe o quanto você tem que mexer. Mas ele tem lá uma câmera que eu usei no início da viagem em São Paulo, mas tirei por causa do medo de ferir alguém que não queria ser filmado e filmar alguma coisa errada. Mas era uma ideia do Street View mesmo, fazer o que eles fizeram agora, no início do século XX. 8h10, Rodrigo Leite. Vili, informações do trânsito agora para o nosso ouvinte. O trânsito é bastante complicado na Visconde de Guarapuava, desde ali o viaduto Coalbaldino do Amaral até a rua Mariano Torres. O motorista encontra bastante lentidão nesse trecho e, portanto, redobre aí a sua paciência, porque as 2 vias ali da Visconde de Guarapuava estão bastante congestionadas e há muita lentidão aí para quem está indo ao trabalho neste momento. E nos arredores ali do passeio público, também o trânsito é muito lento. Na rua Luiz Leão, que passa ali por trás, perto do Colégio Estadual do Paraná, trânsito complicado. Também na rua Riachuelo, como informamos agora há pouco, e até na rua Presidente Carlos Cavalcante. Redobre a sua atenção, porque há lentidão neste momento para quem está transitando por ali. Você pode participar com a gente, 49124 é o nosso SMS. Lembrando do nosso convite aqui para você ganhar o livro do Urbenauta, do Eduardo Finianos. São Paulo, uma aventura radical é o livro. Você manda uma frase sobre Curitiba, não é sobre São Paulo não, hein? Pelo SMS 49124, coloque no começo a sigla JWS, dê um espaço, digite aí a sua frase e você concorre a esse livro que a gente vai sortear no final do programa. 8h11, estamos na 95 FM, 95,7, o programa 95 online, todos os dias das 7 às 9 da manhã. Não adiantou a gritaria e as bravatas de Roberto Requião quando foi governador. Hoje, a Gazeta do Povo mostra que os transgênicos dominam quase 100% das lavouras de soja e milho do Paraná. Uma década após a liberação, as sementes modificadas ainda geram discussão e os problemas vão à questão também da utilização dos agrotóxicos, diz o jornal. Em resumo, é o seguinte: o transgênico, quem defende, diz que além de produzir mais, ele é modificado para ser mais resistente e, sendo mais resistente, exige menos agrotóxico, o que envenenaria menos a terra. Mas, como é algo novo, também há gente que desconfia que possa ter algum tipo de consequência para o ser humano. De uma forma ou outra, o fato é que 100%, isso que está no Paraná, está pelo Brasil, 100% hoje das plantações, principalmente dessas 2 culturas, são transgênicas. 8h13, conversamos aqui com o Urbenauta, o Fenianos, o Eduardo Fenianos, contando aqui dos seus aprendizados, da visão dele de cidade, da sua vida como empreendedor, as coisas que ele aprendeu nesse tempo todo. É a nossa conversa aqui na manhã da 95 FM. Fenianos, e a questão da cobrança por aquilo que é produzido, propriedade intelectual, para a internet. Como é que você vê essa questão? Nem os jornais conseguiram resolver ainda, né? Estão lutando, estão sofrendo muito aí com uma queda acentuada da vendagem, da tiragem. Como é que você vê? Você já tem um caminho para você? Não, esse é um dos nossos desafios. Eu ainda trabalho com o papel e com a produção de conteúdo para TV. Quando você coloca alguma coisa na internet, e esse é o nosso grande receio, colocou hoje na rede, você não tem o direito autoral, você sabe que aquilo mesmo, quando você trabalha com livros digitais, você não vai conseguir ter uma proteção. Eu mesmo, nós estamos trabalhando lá na montagem de livros digitais e comprando livros. Há livros que nós mesmos compramos em que a pessoa está ensinando a proteger o livro digital e o livro dela não é protegido. Então é um cuidado que tem que ter, tem que pensar em novas maneiras. Por um lado, eu acho muito positivo, porque é democratização da informação. Eu comecei a editora com a coleção dos bairros de Curitiba, foi a nossa publicação mais extensa, mais difícil de fazer. Cada um dos 75 bairros nessa coleção tem sua história contada. Hoje nós vendemos essa coleção ainda a R$10 o volume. Qual é a ideia?
Se eu nasci com esse discurso de democratização da informação, eu não posso brigar comigo mesmo nesse sentido. Mas também preciso, como empresa, de recursos para sobreviver, para pagar as pessoas que trabalham dentro da empresa. Como nós estamos trabalhando agora é como fazer com que essa coleção e outras coleções da editora sejam viabilizadas na internet, trazendo recursos, e que essas coleções sejam colocadas de maneira muito barata mesmo. Eu quero colocar valor. Quando nós começamos, a ideia era vender livro a R$7. Então nós estamos estudando. Primeiro, será que nós colocamos esses livros a R$5 para as pessoas baixarem, ou será que nós buscamos parceiros, padrinhos, patrocinadores que banquem um custo desse material e que eles aí coloquem esse produto para ser vendido a R$1 na internet graças a eles? É esse o estudo que nós estamos fazendo hoje na editora. Mas eu acho que é um caminho sem volta, não é um caminho que vai modificar, acabar com o livro. E a gente tem uma estatística muito interessante na editora, porque o número de álbuns que nós publicamos, que são aqueles álbuns fotográficos muito caros, que são que principalmente a nossa venda maior, ela é corporativa. O que eu quero dizer com corporativa? São as empresas que compram esses livros para dar como um brinde. Vamos dar um exemplo, como brinde de final do ano. E aí eu vou pedir um parênteses para você, para dizer uma coisa muito clara, mas que não é resolvida. Veja que coisa interessante. Chega final do ano e é comum mandarem cartão, mandarem algum brinde para as redações, né? O curioso é que antigamente as pessoas, isso é lá atrás, lá nos anos 80, antigamente mandava até pernil o prefeito do interior. Uma vez o prefeito de Contenda mandou 2 sacos de batata, né? Chegava na televisão, o pessoal repartia laranja, essas coisas todas que vinham de prefeituras. Isso passou, né, o chamado jabá na época, que era um brinde, um presente que mandava, mas foi uma cultura que passou. Mas ficou essa do brinde, só que o brinde, ele tem um problema. Por exemplo, em qualquer redação, o Rodrigo deve ter vivido isso. Quantas agendas você ganha por ano? Meu Deus. Todo ano tem uma agendinha, tal. Algumas são bonitinhas, você usa, tal. Mas o que eu quero chamar a atenção é a falta de criatividade. É isso aí. Porque todo mundo manda uma agenda. Você pega uma que você vai utilizar, o resto você distribui, joga fora. Geralmente empilha e depois joga fora em algum momento. Então, o problema é fazer, não é a questão do valor do que está mandando, mas é a originalidade. O que eu estou mandando? Se, por exemplo, eu recebo um livro, que seja alguma coisa da minha cidade, ou coisa parecida, que é diferente do que o outro está mandando, aquilo passa a ter um valor e vai ser guardado. É isso que eu queria que assim você comentasse. Exatamente, Vila. É assim que a gente apresenta. Até eu faço nas nossas publicidades, a gente coloca o exemplo da agenda. Fala, você vai mandar uma agenda para o seu cliente. Quantos outros vão receber? E outra, isso vai durar 1 ano. Você vai dar um vinho, ele vai durar quanto? 1 hora da pessoa bebendo, e outra, vai ligar a sua imagem com alcoolismo. Você vai mandar uma cesta de Natal, vai durar 15 dias, o pessoal vai comer e vai ligar a sua imagem, aí engorda, né? Que é aumento de calorias. Agora, você dá um livro, você se torna inesquecível porque as pessoas guardam, você liga a sua marca, a sua empresa, a sua cidade, ao seu país ou ao seu estado, e você não vai ser esquecido. Essa é a forma que a gente vende. E você fica bem na foto, né? Porque, digamos assim, você está fomentando a educação. A educação, a cultura. E ele não são a maioria, não são livros romances, são os álbuns fotográficos. Então a gente tem lá na editora desde álbuns de livretos sobre Curitiba, com 100 páginas a R$20, quando a pessoa compra a partir de 100 exemplares. E aí ele vem pode vir com a carta do presidente, existe toda uma personalização. A gente fez agora a inauguração da fábrica, a nova fábrica da Renault. Foram 700 exemplares específicos para a Renault sobre o Paraná. É um presente lindo que a gente fica recebendo depois mensagens de todos os cantos do Brasil e de fora, porque eles usaram aquilo como um brinde. Isso é bem usar a sua verba publicitária. Isso é saber bem usar a inteligência. Agora, isso explicado, mas o que eu queria comentar? Que, de uma maneira impressionante, esses álbuns fotográficos, que são aqueles mais guaribados, mais bem feitos, eles aumentaram demais a venda. Por quê? A venda dos nossos guias, a informação dos nossos guias,
as pessoas estão indo buscar na internet. Como é que eu posso viajar? Às vezes me mandam lá mensagens, Urbenal, tô indo para Fortaleza, é isso. Falei, olha, pega esse livreto e pronto, tá resolvido. Pode receber até num arquivo virtual. Agora, esses livros, quando eles apresentam o conteúdo com um formato muito especial, em que as pessoas querem fazer com que o seu cliente, seu parceiro se sinta especial, aí sim aumentou a nossa vendagem. Então esse é um dado interessante. O que eu vejo que vai acontecer com o livro no futuro? Eu posso ter a informação no virtual, mas a informação física, ela bem feita, que vai fazer com que aquela pessoa que vai receber esse presente se sinta especial para aquele que dá, essa venda com certeza vai aumentar. E é esse trabalho também que é nesse mercado que a gente tem trabalhado. Hoje a gente tem álbuns, um grande álbum sobre o Brasil, tem sobre o Paraná, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, enfim, as grandes capitais brasileiras têm já esses grandes álbuns produzidos, e a nossa venda disparada é para o mercado corporativo em relação à livraria. Agora, 8h20, você está na 95, ou 95 online, 95,7 FM. Rodrigo Leite. Uma pesquisa divulgada ontem, Vili, pela Bloomberg, que é um dos principais provedores mundiais de informação para o mercado financeiro, aponta que os investidores nunca estiveram tão pessimistas a respeito do Brasil. O levantamento aponta que 51% dos investidores ouvidos estão pessimistas com as políticas adotadas pelo governo brasileiro. Apenas 10% dos 750 investidores entrevistados acreditam que o Brasil conseguirá evitar um rebaixamento da nota de classificação de crédito no ano que vem. Os números apontam ainda para uma queda brusca na confiança com o governo petista, uma vez que em janeiro de 2011, quando Dilma Rousseff assumiu a presidência, apenas 21% dos entrevistados estavam pessimistas com relação ao Brasil. Hoje, 43% acreditam que a economia brasileira está se deteriorando e apenas 10% apontam um cenário positivo, enquanto outros 27% avaliaram um cenário de estabilidade. 8h21, Cimepar está indicando 18 graus em Curitiba e máxima de 25, hoje com um dia com cenários diferenciados. Você vai ter tempo bom, você vai ter chuva, e mais chuva do que tempo bom, mas chuva geralmente em pontos isolados. Essa é a tendência para a sexta-feira, informa o Cimepar. 8h22, o urbenauta Eduardo Fenianos é o nosso convidado. Fenianos, como é que é hoje sua popularidade em Curitiba? As pessoas te conhecem na rua? Conhece. Porque você foi um cara mais do livro e do rádio, né? Em grande parte foi o rádio. Mas como é que é em Curitiba? É verdade, às vezes mas você que é o cara que viaja mesmo, não sei o quê. Empreguinho bom, né? Não, é bem verdade. Pô, só fica viajando e tal. E acho que a minha popularidade é boa com taxista também. Então algum taxista já parou com você para pedir informação da rua? Mas o senhor sabe que chega lá, você que conhece bem aqui. Já, porque ainda um tirou para fazer brincadeira, tirar sarro, e outro que era engenheiro. Foi até engraçado, cara, eu era engenheiro, tô trabalhando agora como taxista, não sei bem como é que era isso. Mas isso foi há bastante tempo, quando não tinha GPS, né? Porque em Curitiba eu me recuso a usar GPS. Posso usar, eu fiz essas capitais do Brasil, só fiz graças à tecnologia do GPS. Mas aqui eu me recuso, eu ainda sou chato de falar. Eu passei em todas as ruas, eu tenho a obrigação de, apesar de ter ficado aí quase 9 anos fora da cidade, voltar a conviver. E desse quase 2 anos já que eu voltei, eu tô adorando. O pessoal fala do trânsito, que eu tenho escutado vocês aqui, e o trânsito tá assim. Mas, pessoal, olha, vou dar minhas dicas, não tá igual a São Paulo. E a outra coisa, façam caminhos diferentes. Me lembro daquela vez que teve o vendaval, eu tinha uma palestra para dar do outro lado da cidade, eu fui fazendo caminho aqui, caminho ali, eu vi as árvores caídas, eu vi tudo, mas eu cheguei no horário. Esse estudar a cidade que é importante. Muitas vezes nós fazemos, você fala na Carlos Cavalcante, Leite, tá na cara, se eu quero ir para as Mercedes, por que eu não vou buscar outros caminhos? Por que eu não vou sair antes? Se eu vou ficar parado no semáforo, o que eu faço? Eu sei que é que nem maré. Eu aprendi
a ser pescador em Curitiba. O pescador sabe a hora de pegar o peixe, que tem maré baixa, maré alta. Eu programo os meus horários sempre fora desses horários. Não adianta de pico. brigar com os fatos, né? Porque claro. O que a gente vê muito é a pessoa muito ansiosa, isso é muito comum, aquele que passa o sinal vermelho, que vai buzinando, ele briga contra os fatos, mas os fatos não mudam, vai ser todo dia assim. E a tendência é só piorar, isso é uma tendência verdade, mundial, vai ter mais carro na rua mesmo. Meu Deus, quantos carros entram nas ruas de Curitiba por mês? E quantas ruas são abertas? Quantos novos empreendimentos, prédios de 20 andares são feitos em uma determinada região da cidade? Não adianta brigar. Não adianta. A alternativa é nós sabermos conviver. E está nascendo aqui agora uma ideia. Eu vou gerar mais um produto na editora, seja pela internet, seja publicação, para ensinar as pessoas algo que não sabem, que é buscar esses caminhos alternativos e saber levantar quais são os horários de pico em que o trânsito é ruim. Você falar, saia desse lugar. O nosso colega de trabalho, Jurandir Bonatti, tinha aquela frase me lembro, Jurandir? Tinha a frase chavão: motorista, procure caminhos alternativos. Procure caminhos alternativos, informações da Prefeitura de Curitiba, diretor em Centro-Sé. Agora já mudou tudo no nome. Agora, me diga em Curitiba. Mas aí o Hernani Bucher, só para fechar, perguntava: falta dizer onde é que está o caminho alternativo? Então vamos fazer assim, eu respondo. Tem caminho alternativo? Tem caminho alternativo, claro que tem. E outra, sabe, quando eu chegava a perguntar para as pessoas por que não fazer o caminho alternativo, e é uma situação de segurança. Não é só o não saber, mas buscar uma rua, buscar o novo. Poxa, onde é que eu vou sair? Será que vai acontecer alguma coisa? Existe esse receio, existe esse meio. Mas em determinadas situações, claro, não vou indicar para você no Rio de Janeiro, em São Paulo faz isso. Mas isso ainda em Curitiba é bem possível. Você encontrar esses caminhos alternativos e mais do que isso. 2 situações. Eu me lembro quando escrevi o meu livro da viagem em Curitiba, que eu dizia assim, que a comunicação, isso em 97, hein, Vili? 97 para 98, a comunicação vai fazer parte do urbanismo, do planejamento urbano de uma cidade. O que a gente vê hoje com a internet? Eu não tenho mais aquela garagem, o escritório lá no Alto do São Francisco. Tudo está no mesmo local, no alto da Rua 15. Se eu posso cooperar hoje com a internet de evitar de levar um arquivo para uma gráfica ou de me deslocar em algum lugar na cidade, e eu faço isso dentro da minha própria casa, que é muito comum a gente ter hoje o home office, você é um ecologista hoje. E aí imagine o que seria o mundo hoje, a cidade, se não fosse a internet. Primeiro o fax, que foi o primeiro passo, né? Você podia mandar um documento, não precisava mais levar. O que seria hoje o mundo se você não tivesse a possibilidade de mandar as coisas pela internet? Perfeito. E estava tudo travado. Ontem, a gente estava preparando para um cliente um material desses de final de ano. E a garota, eu não consigo fazer aqui, a gente precisava terminar. O que teria? Eram 6 horas da tarde. Ela no Campina do Siqueira. Mas esse arquivo aqui está com 500 mega. Ou quase 500 mega estava o arquivo. Falei, olha, não preciso eu que eu vá até aí, ela salvar um DVD. E a gente ensinando. Olha, passa pelo e-transfer. Hoje eu gero materiais para televisão, seja aqui em Curitiba ou seja em São Paulo, passando pela internet. Tem serviços para isso, para material que é mais pesado. O que a gente tem que começar a se preocupar já é com o trânsito na internet. Mas ter a necessidade de você se deslocar na cidade, eu faço assim, sábado e domingo, quando eu vou dar com calma uma volta para ver a cidade. E da mesma forma, aprendi aquilo que muita gente fala antes, acho que inclusive o Jurandir falava, saia antes. Se você tem uma reunião às 10, não saia 15 para as 10, quando ainda em Curitiba é possível chegar, quando você já fugiu daquele horário de rush. Mas eu saio 9h30, chego 15 minutos antes e vou vendo a cidade com calma. Mas a lógica é assim, a pessoa tem um compromisso às 9, ela vai sair 8h30. Claro que ela vai chegar às 10. E aí ela vai ter sempre a mesma desculpa. Hoje o trânsito está terrível. O trânsito está terrível todo dia. Todo dia. Essa lógica da meia hora não funciona mais. Esse que é o grande problema. Eu escutei isso em São Paulo. Falei, desculpe, eu peguei trânsito. Mas você não sabe que aqui tem trânsito? Então eu fazia assim, e lá tem o rodízio ainda. Eu me lembro, quando eu tinha reuniões em São Bernardo do Campo com a Volkswagen, que foi o nosso grande patrocinador dessa viagem pelo Brasil, parecia que eles faziam por gosto, aqueles alemães, para me testar. Toda reunião grande
era às terças-feiras, às 8 horas da manhã, justamente no dia em que era o rodízio da minha placa. O que eu fazia? Eu acordava às 5 horas, tomava um banho com calma, saía de casa às 5h30, fugia do meu horário do rodízio, que começava às 7, chegava na Volkswagen por volta das 6h30 e ficava esperando 1h30 para a reunião começar. Quando você trabalha assim cedo, Finianos, como é o meu caso pela sina que eu tive, já vão para 30 anos e sempre tive que madrugar, principalmente lá no caso do Canal 12, o Bom Dia Paraná, aqui também. E as pessoas perguntam, né, como é que é acordar cedo? Acordar cedo realmente é ruim todo dia. Não dá pra você iludir que todo vai passar 30 anos, vai ficar gostoso. Não vai. Eu não tô mais acordando às 6, Vini. Mas agora vamos perceber o seguinte, acordar às 6 ou acordar às 7 é ruim do mesmo jeito. Então acorde às 6 se isso facilita a tua vida. Depois você compensa e dorme lá mais cedo um pouquinho. Mas eu quero dizer o seguinte, a gente tem a falsa ilusão de que nossa vida será melhor se eu acordar, por exemplo, vou entrar às 8 e vou acordar às 7, vou fazer tudo correndo e ainda vou chegar atrasado. Já que é ruim acordar às 7, da mesma forma é ruim acordar às 6. Então acorde às 6 e sua vida melhora, sua qualidade de vida inclusive melhora, porque some o item pressa, que é a ansiedade. Nossa, você falou um negócio, Vili, que já que a gente começou falando de empreendedorismo, eu tenho o seguinte pensamento: para realizar sonhos é preciso acordar cedo. Se você não entendeu, alguém não entendeu o que quer dizer com isso, são duas coisas. Primeiro, aproveitar o dia. Acordar cedo mesmo, no sentido literal da palavra, que é trabalhar, meu amigo, trabalhar. E no segundo desperte cedo. Não fique sonhando com as coisas. Se você tem um sonho, olha, eu estou trabalhando aqui nesse almoxarifado e estou infeliz. Acorda, meu amigo, não é isso que você quer, vai à luta. É isso. Então é bem dessa situação. Acorda cedo, aproveita o dia. Eu me lembro, tinha dias, Vili, e eu gosto de escrever mesmo, mas às vezes tem que empreender. Tem vezes que eu com 9 horas da manhã já escrevi, fiz a maior parte das coisas que eu tinha que fazer já fiz, e às 9 é que eu começo a empresarar, a empreender. Se você faz essa organização, quando eu falei disciplina, isso é essencial para você ter sucesso. Organizar o seu dia, como eu vou aproveitar. E isso é uma das bases do acordar cedo. 8h31 agora, Rodrigo Leite. Na Silva Jardim, o trânsito é bastante complicado agora. O motorista que utiliza essa via do lado direito ali da Silva Jardim, entre a Nunes Machado até a Alferes Poli, nesse trajeto de 2 quadras, pertinho aqui, inclusive, a nossa emissora. O trânsito é bastante complicado na pista da direita. O motorista que puder, evite passar por ali. Na 7 de setembro também há lentidão entre a Lamenha Lins e a Rua Pasteur, já no bairro do Batel. Portanto, lentidão do trânsito por ali, se possível, como diz o Eduardo Fenianos, procure caminhos alternativos para você não se estressar. Quem dizia é o Jurandir, eu só copiei ele. E na Brigadeiro Franco também há lentidão entre a Silva Jardim e a Avenida Iguaçu. O trânsito é bastante complicado por ali, o motorista pode perder um pouco de tempo. Também procure alguma rota alternativa para você fugir do trânsito da Brigadeiro Franco neste momento. Outra frase boa do Jurandir era, com relação ao trabalho: tenha sempre os seus pés em 2 canoas. Se uma afundar, você tem a outra. Você tem a outra, verdade. Que não é depender de alguma coisa só, né? Mesmo que seja incômodo ficar com o pé em 2 canoas, porque você vai ficar balançando, mas se uma delas afundar, você tem para onde pular imediatamente e não vai se atrapalhar. Eu quero dizer com isso, raciocinando em cima do que você disse, que você não precisa chegar lá hoje, bater a porta e dizer não quero mais trabalhar aqui. Mas você pode desenvolver ao longo do tempo o seu plano B. Essa é uma questão importante. Você tem que ter um segundo plano, porque na verdade aquela oportunidade não te pertence. Ela tem um dono, que é o dono da empresa. E as coisas mudam muitas vezes. Mudam rapidamente, mudam sempre, né? O mundo está mudando sempre. Você precisa ter o seu plano B, que é: se tudo der errado, para onde é que eu vou? O que eu vou fazer? Para não entrar naquele período que a pessoa sai de um trabalho e fica deprimida, né? E fica deprimida, verdade. Muitas vezes até se perde depois. E ter a humildade mesmo de fazer outras coisas, né, Vili? Porque tem muita gente que não se dispõe. Eu já estive em determinado ponto, em determinado posto e não vou fazer mais. Esse largar o trabalho e até se aposentar, eu vi o meu pai. Eu vi meu pai envelhecer 10 anos em 6 meses quando ele se aposentou, para ver como o trabalhar com algo que se gosta, com algo que é apaixonante, faz bem, rejuvenesce.
Eu amo o que eu faço. Então, quando a gente começou desde o início, né, poxa, mas como foi a aceitação? Hoje, meus pais acho que agradecem de eu ter, entre aspas, peitado e falado, não, o que eu quero é fazer isso. Então, mesmo em direito, até meus colegas de faculdade do direito falaram, Eduardo, eu não imaginava você de terno todo dia, e até fazendo coisas na advocacia que eu não gosto e não concordo. Então, esse trabalhar, né, que as pessoas falavam, né, trabalhar, até do sentido da palavra, trabalhar no latim, que é algo terrível, tenebroso, mudou para mim e tem mudado nesse século XXI. A gente tem trabalhado com empreendedorismo social. Não é necessário ser corrupto, ser empreiteiros, ter aquela profissão básica que era engenharia, medicina ou advocacia para você ganhar dinheiro. Existem muitas formas alternativas e prazerosas para você sobreviver e se dar bem na vida. 8h35, os principais jornais do país. Na Folha de São Paulo, o STF libera Genuíno para tratamento fora da prisão. No estado de São Paulo, o Genuíno poderá se tratar em casa. Câmara adia a cassação. No jornal o Globo, mensalão. Genuíno é autorizado a se tratar em casa ou hospital. No Valor Econômico, Manteiga confirma contenção de gasto e frustra São Paulo. No Correio Brasiliense, Barbosa libera Genuíno para tratamento em casa ou hospital. Viu como os jornais são parecidos? Praticamente todos os grandes jornais brasileiros têm exatamente a mesma manchete com palavras diferentes. E eu entrevistei aqui uma vez um escritor que trazia um trabalho bastante diferente. O nome do livro dele era As Notícias Mais Malucas do Mundo. Ele só procurava notícia maluca. E fez 2 livros. E também as notícias mais malucas do Brasil. Mas a grande pergunta que ele fez na entrevista me marcou. Ele perguntou assim: você já notou que todos os dias eles te vendem o mesmo jornal? Se você pensar bem, é a mesma coisa todos os dias. As notícias são as mesmas, é como se fosse o mesmo jornal todos os dias. 8h36, intervalo e já voltamos. Qualidade de sono. Esta é a especialidade da Maxflex. Materiais nobres utilizados com alta tecnologia produzem o melhor colchão do Brasil. Profissionais capacitados e prontos para indicar o melhor sistema de dormir. Maxflex, referência mundial na indústria do conforto, comprometida com a excelência do seu sono. Maxflex, o melhor colchão do Brasil, é desenvolvido, produzido e comercializado em Curitiba. 5 endereços para uma boa noite de sono. A pizza tem que ser especial, o chopp tem que ser sensacional, o lugar tem que ser tradicional, escolher a Bresser é fundamental. Mercearia Bresser. Toda a tradição da pizza paulistana e o verdadeiro chopp Pilsen tirado por quem mais entende do assunto. Eleita a melhor pizza de Curitiba pelo Prêmio Bom Gourmet da Gazeta do Povo 2013. Seja prático, alugue um carro na Yes. Frota diversificada, atendimento personalizado e condições especiais para entrega. Yes, tudo para facilitar sua vida. Fone 3366-2525. Nós estamos na 95 FM, nós estamos no programa 95 online, 95,7, todos os dias aqui começando o dia com você. Rodrigo Leite. 21 graus a temperatura agora, Vili, subiu um pouquinho, máxima de 25 prevista para hoje, o tempo encoberto ainda em Curitiba, lembrando que pode chover, chuvas esparsas aí em quase todas as regiões do Paraná, portanto, previsão de tempo instável para hoje. Os principais aeroportos do país estão abertos para pousos e decolagens nesta manhã, o aeroporto Afonso Pena operando normalmente nesse começo de dia. Uma informação agora para o nosso ouvinte sobre o caso lá do ex-prefeito de Realeza, o ex-assessor da Casa Civil, o ex-prefeito de Realeza, no sudoeste do Paraná, Eduardo Gaievski, participou ontem da primeira audiência do processo que ele responde por abuso sexual contra menores de idade. Ele está preso desde agosto, quando a justiça emitiu mandado contra ele. O caso, porém, é investigado há 3 anos. Na primeira audiência, o juiz responsável pelo caso começou a ouvir as testemunhas. Ao todo, 32 pessoas foram chamadas para depor, sendo 20 na acusação e outras 12 de defesa. Há depoimentos ainda de outras 6 pessoas que foram tomados previamente e juntados ao processo. O Ministério Público acusa Gaievski de manter relações sexuais com dezenas de adolescentes de Realeza. De acordo com a promotoria, na época em que era prefeito, ele aliciava as garotas oferecendo empregos na prefeitura. Agora, 8h39, quando falamos aqui da imprensa ser muito parecida, o Rodrigo Leite lembrou do
modelo de programa que ele criou no tempo da faculdade. Que nome tinha esse programa, afinal? O programa se chamava Tragédia no Ar. Policial. Era o policial mais tosco que você poderia imaginar na sua vida. É que, na verdade, a gente estava um pouco revoltado com aquelas coisas. Pelo menos no meu tempo, não sei se o Eduardo passou por isso, a minha turma era predominantemente feminina. Era dos 70... Pena, não peguei essa Pois coisa. Era dos 70 alunos, inicialmente, 50 eram mulheres, 20 homens, tal, e dos 20 homens, 10 eram mais velhos e que acabaram abandonando o curso no decorrer, né, do curso. E a gente ficou ali em meia dúzia, diante daquela mulherada toda, tal, do segundo pro terceiro ano já da faculdade, e a gente pensou, vamos fazer um programa nosso mesmo, que a gente estava cansado de fazer programa de amamentação, né, cuidados com o bebê, que a mulherada queria fazer e tal, e a gente, não, queremos fazer um programa nosso, e começamos a fazer essas loucuras, assim, e esse programa de rádio a gente fez. Eu com o Gilberto Ferreira, com o Odilon Araújo, hoje que é repórter da RPC, a gente criou um programa chamado Tragédia no Ar. E nesse programa a gente colocava como se o repórter do programa estivesse na cena do crime, no momento em que o crime estava acontecendo. Uma dramatização. Uma dramatização. E a gente criava lá o barulho da porta abrindo, o cidadão, por exemplo, que descobria que a esposa o estava traindo, e aí ele chegava em casa uma hora antes do horário, né, para pegar a esposa com alguém, e daí fazia aquele barulhinho. Barulhinho da porta abrindo, ele entrava, o que você está fazendo aqui? E matava a esposa e o repórter né, registrando toda aquela cena. Então foi bastante divertido a cena. Você fez isso também quando era aluno? Meninos? Bobagem, né? Algum programa assim? Eu tinha, a gente teve a Rádio Pirata na Federal. Você é da turma do Vladimir, então? Vladimir. Hoje secretário de comunicação, começou a carreira com a Rádio Pirata na Universidade Federal. Liberdade Vigiada, e eu tinha um programa chamado Bom Dia Vietcong. Na verdade era baseado naquele filme Bom Dia Vietnã, que era uma rádio... Tá saindo aqui ainda? Era uma rádio... O filme era um filme americano em que os radialistas mandavam as mensagens para o exército americano. E o meu papel lá era de Agora voltou, só agora estamos ouvindo melhor. Tava ouvindo agora ali? Tá voltando. Agora tá voltando, vamos lá. Esse programa, ele era, na verdade, era a história de um cara que era um Vietcong, ou seja, né, ele não era um capitalista, ele era um comunista, mas que ele adorava rock and roll. Então a gente ia tocando para a universidade. E nós fizemos altas com a transmissão do Collor, da posse do Collor, a gente fez pela rádio também, com a polícia indo atrás. Mas foi ali que a gente começou a aprender jornalismo mesmo, porque a Federal não tinha muita estrutura, né? E aí criaram a própria rádio. Criamos a nossa própria rádio. 8h42, a capa da tribuna: devagar, quase parando, viaturas e ambulâncias sem combustível. Estoque dos bombeiros da PM está acabando. Carros novos estão estacionados porque não podem usar gasolina antiga. Além do calote nos postos, oficinas não atendem enquanto não recebem 10 milhões atrasados. Destaca a tribuna hoje. Com 2 decisões, Furacão não pode poupar nenhum titular. Tcheco quer fazer dos 3 jogos um torneio, e a administração do Hospital de Clínicas e da Universidade Federal pode parar dia 28, são os destaques de capa da tribuna. Rodrigo. Informação agora, Vili, no Centro Cívico ocorreu um acidente agora há pouco entre um carro e uma moto na rua Deputado Mário de Barros, entre as ruas Marechal Hermes e Alberto Foloni. Uma pessoa ficou ferida e, portanto, o trânsito é complicado nessa região do Centro Cívico, portanto, ali na Deputado Mário de Barros, entre a Marechal Hermes e Alberto Foloni, no Centro Cívico, próximo ali à rotatória, um acidente entre um carro e uma moto. Evite, motorista, de passar por ali, porque o trânsito é complicado nessa região. 8h43. Fenianos, com a sua preocupação com a memória, com a imagem da cidade, e existe a memória afetiva, Curitiba do jeito que a gente conheceu. Vamos dar um exemplo. Largo da Ordem, coisas criminosas aconteceram ali, quando houve demolição de fachadas antigas, onde você tem parte antiga e parte completamente desfigurada, uma coisa criminosa contra a cidade, que não tem mais conserto agora. Mas tem outras coisas que são inevitáveis, como por exemplo os bairros. Vamos dar um exemplo, o Cabral. Se a pessoa ficar 3 anos fora, chega lá, não reconhece mais, porque todas as casas vão sendo demolidas, vêm os prédios, isso é inevitável. Como é que é essa questão para você da imagem da cidade? Dessa transformação tão rápida como acontece agora com esse boom imobiliário que nós estamos vendo? Tem uma frase, Vili, que eu sempre tomo muito cuidado quando escuto, que é aquela assim, que é a inexorável marcha do progresso. Não tem mais jeito isso. Agora você tem uma administração pública, uma prefeitura, para quê?
Então, uma das coisas que me chamaram a atenção quando eu voltei para a cidade foi justamente isso. Eu fiz parte, dentro da prefeitura, dentro de uma comissão de avaliação do patrimônio cultural. Existe esse órgão dentro da prefeitura, mas a gente viu que nos últimos 10 anos existiu uma crise existencial dentro da administração pública, em que ela não sabia se ela era prefeitura ou imobiliária. Se você olhar a lei de zoneamento do solo, tem determinados empreendimentos que jamais poderiam ter sido aprovados. Então, nesse ponto, o que conta, na verdade, é a seriedade da administração pública e da Secretaria de Urbanismo, do IPUC, na hora de aprovar determinadas situações. Agora, vamos perguntar para quem está ouvindo, né, que já que estamos falando de empreendedorismo, quando você quer pedir uma guia amarela, quando você vai solicitar um alvará para abrir aquele teu pequeno comércio no bairro, você já sentiu a dificuldade? Esses tempos, eu estou com dificuldade de renovar o nosso alvará num local que existe lá no mesmo local há 15 anos. Então é isso que você vê, esse cuidado com a cidade que falta. Perder essas construções históricas é a mesma coisa. Você falou agora há pouco sobre São Paulo. É perder tua identidade, é saber qual é a história dos seus avós. E por que isso é importante? Vou dar um exemplo de uma experiência que eu tive numa escola. Nós estávamos numa região de Curitiba mesmo, que tinha alto grau de depredação do patrimônio público. E os professores falaram para mim: Eduardo, vamos fazer um projeto. Eu falei: então tá bom, transforma teus alunos em urbenautas. O que eles vão fazer? O professor de história vai deixar de estudar a história geral, o professor de geografia vai deixar de estudar aquela geografia em que você obriga os alunos a decorar as capitais dos países do planeta, e você vai estudar em geografia a geografia do bairro e a história do bairro. E os alunos saíram. E no dia da apresentação, o aluno mais maloqueiro, aquele que destruía mesmo, ele começou a apresentar e começou a chorar. E aí ele falou o seguinte: eu estava destruindo o que o meu avô construiu. Por quê? Porque um dos objetivos do projeto era levantar a história, e ele teve que entrevistar o avô. E o avô contou: olha, essa casa aqui eu construí assim, e contou aquele sofrimento. Essa rua aqui que a gente mora não tinha asfalto, eu ajudei a carregar manilha. Quando você liga a cidade com a família até, aí você preserva isso. Por isso a preservação dessas casas mais antigas, desse patrimônio histórico da cidade. Isso é importante para quê? Para não ter essa Curitiba transformada em São Paulo no futuro. 8h47, a Prefeitura de Curitiba, através das suas postagens, agora em novo estilo, e que tem dado polêmica, inclusive reconhecido aí nacionalmente como um case, porque é um órgão oficial que trabalha com uma comunicação diferente, mais moderna, e está chegando ao público jovem. Hoje a postagem é: o primeiro voo Miami-Curitiba, a nova rota foi inaugurada nesta manhã. Voo direto de Curitiba para Miami, nos Estados Unidos. Tem a foto do avião. E quem prestar atenção na foto vai perceber que tem uma foto bonita, aparece o avião branco, todo pintado de vermelho, os títulos e azul, lá no fundo a Serra do Mar, aquele espaço grande da região do aeroporto, e uma baita capivara do tamanho do avião. Uma capivara, evidentemente, não é verdadeira. Claro. É uma capivara que é uma montagem que tem sido aí presente em quase todas as postagens de Curitiba. Uma capivara branca ali no cantinho. A ideia é repercussão mesmo, né? Acredito que na verdade é uma técnica de comunicação que envolve um risco, como nós falamos aqui no primeiro dia. Ela envolve um risco porque é um órgão oficial, e aí você tem a burocracia interna que se assusta com tudo, né? Certamente eles devem enfrentar problemas. Mas quando você começa a ter a chamada mídia espontânea, significa que repercute pelo país, que aumenta a visitação. Como é que você vai dizer que não funciona? Claro. Né? Na verdade, tudo que é revolucionário, era revolucionário, por exemplo, em 97, colocar o Finianos, um guri, é verdade. Piá pançudo, como se fala em Curitiba, para entrar no ar como se fosse o nosso repórter, não foi na Rádio CBN na época, porque o Finianos era ainda desconhecido, era um estudante, tinha se formado, que resolveu que ia fazer uma coisa maluca, ia andar por Curitiba e contando o que ele estava vendo. E aí, na entrevista, veio a ideia:
por que você não passa pra gente todos os dias no rádio o que você tá vendo? E eu me lembro um dia até que o Feniano chegava e com o celular ligado, batia palmas na frente de uma casa e esperava a pessoa atender, começava a conversar, e o Maza ficou maravilhado. Isso é jornalismo, é isso que ninguém faz, olha que coisa maravilhosa, ele tá batendo na porta, a gente tá acompanhando a conversa dele. O Maza ficou deslumbrado com aquela possibilidade de uma pessoa criativa, com o celular no bolso, fazendo algo diferente. Então, é uma coisa curiosa. Ao mesmo tempo vem a burocracia interna. Por exemplo, veio lá o cidadão da chefia, não, mas isso aí tem que pagar. Como é que você está dando uma coisa de graça para esse guri? O que ele está ganhando com isso? Isso tem que ser pago. Aí vem o sindicato e fala, como é que você faz de graça? Como é que você faz de graça? Aí vem a mulher dos recursos humanos e fala, mas isso aí é jornada dupla? Tem que pagar adicional? A gente não vai pagar. Tem toda a burocracia. Ele vai entrar com uma ação contra a rádio, dizendo que trabalha. Se você for considerar essas coisas, você não cria nada. Não cria você nada. Vai continuar fazendo aquela rádio dos anos 40, né? Aquela rádio padrão dos anos 40 e nada sai do lugar. Não, Vili, você sabe que eu conto pra todo mundo que você inventou. Inventou foi você. Tudo bem, mas a forma de falar, você não quer falar todo dia aqui? Pra mim, eu repeti em todas as minhas viagens o mesmo padrão. Eu fiz isso com a Rádio Eldorado em São Paulo. Que é do Estadão de São Paulo? E era uma rádio assim com esse perfil também, e era um bate-papo, fazia na hora do rush, e aquilo me ajudou demais. Não só a divulgar, mas também você imagina, num dia, ver tanta coisa, precisar desabafar com alguém. Você e o Maza era o meu divã. Porque era ver situações às vezes tristes, às vezes alegres, e necessitar se comunicar. Ali que eu vi por que a gente precisa desse cabedal de informações hoje nesse mundo. Porque o ser humano tem no seu DNA a necessidade de dividir o que vê com alguém. O nosso cérebro funciona em rede. A internet só amplia isso. Mas desde que o homem começou a falar ou a sinalizar, a inteligência funciona assim, em grupo funciona melhor. E era tão... Nossa, aquilo dependendo era muito... do grupo, porque às vezes conforme tem um no grupo que detona o grupo. Mas era muito gostoso. Mas o ser humano tem essa necessidade, mas a gente sente no jornalismo, agora voltando à nossa profissão aqui, como existe essa dificuldade de você ter pessoas que saibam contar ou captar essas histórias e contar essa história, né? Que é uma coisa... O jornalismo nada mais é do que você contar as histórias que estão acontecendo. Eu me lembro, o Vili começava, Eduardo, onde você dormiu hoje? Eu na casa da sua mãe. Lembra que era verdade? Ele foi parar na casa da minha mãe mesmo. E até entrou Dona Zélia, cozinha faz uma... Ela fez aquela vez que estava na tua casa, acho que a galinha cabidela, naquela panela mineira dela. E somos vizinhos. Teu irmão eu cruzo todo dia. Então essa é a Curitiba que eu quero viver. Tentando fazer amizade com os meus vizinhos, apesar de ter mais comércio hoje do lado, mas vamos tentar, não é essa história. O que você achou ali da tua região? Mudando um pouquinho, mas tem a ver com a cidade. Virou a Vila Madalena. Bares, só tem bar ali, né? Dizem que o culpado... moro no alto da 15, bem perto do Dizem que o culpado é o cara que abriu o bar chamado Canabenta, cujo sobrenome é Canabrava. É o Délio. Não é uma coisa maluca? O bar chama Canabenta e o dono chama Canabrava. E aí você teve ali uma multiplicação dos bares. Tem algumas quadras, inclusive do lado da tua casa ali pertinho. Tem bar também. Quando eu voltei tinha um lugar que começava a tocar música a partir das 10 horas. Eu falei, mas poxa, que coisa horrível. Fui reclamar e falo, como é que passa o alvará para isso? Você começar a tocar, era um bailão, então eu acordava às vezes às 2 da manhã com aquela Ruantalamera. Mas isso aí não tá certo. Agora, a Itupava eu acho que se tornou uma delícia de rua. E há anos se tentava fazer algo lá, só não consigo usar como eu achava que usar. Falei, nossa, vou todo dia. De vez em quando. Agora o bom do ponto de vista da lei seca é que eu saio de casa a pé e volto a pé se for para ir nesses bares. Mas já conheci ali, tem a Carola, fui conhecer a pizzaria, tem um outro Fita Crepe, o Canabenta já fui. Olha, até vou com a minha filha também junto, a gente foi experimentar a mesma transformação também lá do Cabral.
para onde vai para o Bacaxiri, depois do McDonald's ali. Exatamente. São várias quadras. Tem começou o Babilônia, com a Brécia a primeira, depois vieram as outras, e você teve uma transformação daí de um bairro em 3 anos. Se a pessoa hoje passar lá, não reconhece. É mesmo. Antes, Vili, e isso é interessante, eu fico até com vontade de refazer aquela incursão pelos bairros de Curitiba, fiz já pelos rios agora, em junho, para justamente ver isso. Na época, você ter um mini mercado, já se falava, né, de uma bairrificação, de que cada bairro precisava ter sua própria estrutura, e aí vieram essa ideia de descentralização para as pessoas não virem para o centro. Você vê que esses bairros aí estão tendo restaurantes de boa qualidade, bares de boa qualidade, para oferecer aí para um público crescente mesmo. Deixa eu pegar esse gancho teu, porque assim, a minha geração, principalmente, acho que eu sou mais ou menos da sua idade, a gente gostava muito de ir ao Largo da Ordem. Igual, então é a mesma. Né? Só tinha o Largo para ir. Era o ponto central de confraternização, dos bares à noite, até de boates que existiam por ali. A minha geração ia para casa porque não tinha nada. a cidade fechava às 8. Mas voltava para casa a pé. Voltava, você não era assaltado nunca, né? Depois, com o passar do tempo, o Largo da Ordem, claro que entrou numa decadência muito grande por causa da violência, dos assaltos ali na região, das gangues que invadiam aquilo ali, e muita gente hoje já nem vai, nem conhece direito o Largo da Ordem, ou os bares que existem ali, tradicionais, o Bar do Alemão, outros bares por ali, né, que eram pontos de referência. E você acha que passou por isso, tanto como adolescente, jovem, querendo curtir, e como jornalista também, você conhecendo melhor hoje em dia o Largo da Ordem. Como é que você vê esses dois choques, né, de situações do Largo da Ordem? Tosi, se você for... Tosi, eu lembrei do Rodrigo. O Tosi era para estar aqui com a gente, mas o Tosi arrumou um emprego melhor do que ficava. Está muito mais feliz. Os dois colegas que saíram com a gente na mesma época, pelo mesmo motivo da emissora anterior, é importante essa informação, inclusive você me lembrou aqui. O Álvaro Borba na prefeitura, num trabalho importante, o Marcos Tosi também na delegacia do trabalho, num trabalho importante, muito melhor do que estavam antes financeiramente, né? Então, não se preocupem que cada um achou o seu rumo. Tá, então era o Largo da Ordem. Só falta esse programa. Só falta a gente se dar bem, né? Vamos lá. Mas ele é utilizado ainda só por públicos diferentes. Estão usando a cidade. Eu tive no Largo da Ordem há um tempo atrás, e daí tava lá a galera do picho, fiquei um tempo conversando com eles, só saber usar. A gente ia e não pichava, ficava com a garrafa de 5 litros, né? Cada amigo dava R$2, então fazia as mesmas coisas, só falta isso. A gente tinha um pouco mais essa noção. Mas eles estão, se você observar, ele já tem um hostel hoje no Largo da Ordem, a associação empresarial lá está querendo chamar esse novo público. O que eu falo sempre a cidade é fruto da forma como o cidadão usa. Se você logo deixar que esse cidadão curitibano, que se diz certo e que faz as coisas certas, não ir para o Largo da Ordem, e o comerciante do Largo da Ordem começar a observar que é melhor ele trabalhar e atender a prostituição, tal determinado tipo de público, é assim que a cidade vai se organizar. Portanto, a frase principal nesse sentido use a cidade. Se a gente quer ter um Largo da Ordem que seja digno para os turistas receberem, a gente tem que ir para lá. Finianos, o site para te encontrarem? Os meus contatos. Vamos começar pelo Facebook, a pessoa pode curtir lá a nossa página, o Urbenauta, ou buscar também o Expedições Urbenauta. Tem o meu e-mail, urbenauta@urbenauta.com.br, o site www.urbenauta.com.br. Lá você vai entrar, vai ver todos os nossos livros. Se você quiser saber sobre Curitiba, se quiser saber sobre outras regiões, capitais do Brasil, também tem essas informações. jws.com.br é o portal para você escrever e encontrar inclusive os programas anteriores. E hoje a escolha da música para fechar aqui a nossa rádio Máquina do Tempo, que é o que vem agora, foi do Fenianos. Desculpe. Posso dar só mais um recado, Vili? Hoje, dia do Rio. Amanhã, no grupo São Luís Gonzaga, na Fagundes Varela, esquina com a Osório Duque Estrada. Se você quiser levar teus filhos, se você quiser ir até lá, a partir das 10 horas da manhã a gente vai estar lançando o projeto Adote um Rio, em que nós temos a missão de trabalhar com os 478 rios de Curitiba, e lá nós vamos pegar o córrego do Tarumã, ensinando a garotada a fazer análise de água, ensinando a cuidar dos rios de Curitiba.